Feel the motion that flows through your heart and your soul and your mind. Happy people, hot bodies, everybody dancing, it's a party. It's the best around the world. It's unique, exceptional. Smiling face and shaking bodies. Everybody out there knows about it. Wanna stay and never go. It's quite unbelievable. It's paradise, paradiso, paradiso, paradiso. Paradise, paradiso, paradiso, paradiso. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Desculpa mais uma vez nossos atrasos, isso sempre acontece, é normal, tá bom, gente? Mas eu queria muito agradecer a todo mundo que esperou, a todo mundo que colaborou com isso aqui, para que isso acontecesse. E a gente abriu hoje o nosso cofre, né? Porque hoje era o grande dia da gente abrir o nosso cofre e a gente conversar com essa que é minha amiga maravilhosa. Ela é talentosa, ela é mãe, ela é mulher, ela é muito mais coisas ainda que vocês vão descobrir ao longo do percurso. Mas eu queria dizer também que, olha, você pode nos assistir agora, tá? No YouTube. E você pode entrar no canal do YouTube, colocar lá Castelano Web TV. Você pode assistir também, deixa eu olhar aqui, você pode assistir a gente pela minha página oficial no Facebook, pela página do Programa Bafo, pela página da Castelano TV, tudo isso no Facebook, e também pelo nosso site oficial, pelo Twitch, se você tem Smart TV, você pode também na sua Smart TV, pelo aplicativo Twitch, colocar lá Castelano Web TV Brasil com Z, e a gente também está lá agora, e também a gente está em Contemporânea, lá na Bahia, com a Rádio Se Liga na Música, tá bom, gente? E aí, eu já vou começar chamando aqui a minha amiga, minha convidada, minha querida Amanda. Muito boa noite, seja bem-vinda. Oi, amor! Que boa noite, querida. Tudo bem, amor? Obrigado por você estar aqui, Amanda. Muito difícil. Nossa, quanto tempo que eu estou querendo essa... Ai, amigo, é porque essa vida de mãe, de corretora, de pandemia, de não sei o quê, de cantora, tá difícil, amigo. Porque, assim, quando pouco tempo livre que eu tenho, eu tô com as crianças o tempo inteiro. Então, às vezes, fica meio confuso. Quando você falou assim, amiga, vamos fazer uma coisa mais espontânea, eu falei, então vai ter criança passando, vai ter criança chorando atrás. Isso, que é isso? Né? Pode, aqui não tem isso, deixa a criança passar, é porque a gente sabe... Eu falei pra minha filha, só não passa de toalha, que minha filha tá querendo passar aqui atrás. Não passa de toalha. Não passa de toalha. Amanda, a gente já vai começar conversando com você, que a gente quer muito falar da sua vida. E aí a gente descobriu que você fez faculdade de psicologia. Psicologia, eu sou formada em psicologia. Você, então, é formada em psicologia? 5 anos eu fiz psicologia. Papai ajudou, pagou na faculdade todinha. Minha mãe me levava dormindo para a faculdade, porque eu como é que chama? Eu cantava num bar à noite, no domingo à noite, eu tinha que ir para a faculdade às 7 horas da manhã. Então, minha mãe descia de carro, dormindo no carro, para chegar na faculdade. Foram 5 anos fazendo faculdade de psicologia. Mas antes de você começar nesse bar, para todo mundo que não sabe, a Amanda era da igreja. Na verdade, eu fiquei da igreja quando eu fui morar nos Estados Unidos. A primeira vez que eu fui morar em 97. Igreja Batista. Faz tempo! A igreja Batista, e aí um pastor da igreja que viu que você cantava. Me viu cantando, né? Eu tinha um grupo de jovens da igreja, e ele falou, por que você não canta? Aí eu comecei a falar, será?
A gente nunca acha que a gente é bom o suficiente, então, ainda mais escorpião, que acha sempre que tem, né, tem que ser perfeccionista. E aí ele começou a incentivar, vamos, não sei o que. Aí eu conheci o pessoal da banda lá, e eles começaram a me incentivar. Quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu voltei para morar no Brasil, eu comecei a fazer aula de canto, mas para cantar MPB. E você não queria vir embora, né? Não queria vir embora, não. Ó, o dedinho de mamãe. Não, não, não. Minha mãe falou, não, você prometeu que você ia, agora você volta. Agora, você volta também... e vai fazer faculdade, que a mamãe obrigou a fazer faculdade. E aí que eu peguei, aí eu me formei 5 anos. E deu diploma para ela. Agora eu vou ser cantora. Toma, diploma. Presente. Eu acho que ela deu diploma, nem sei onde está meu diploma, acho que está com ela. Caramba! Agora, Amanda, eu também sei que agora sua mãe também tem um dedo não, ela tem o corpo inteiro nessa sua carreira, né? Porque eu também descobri que mamãe sempre incentivou. Sua mãe com seu pai num barzinho, e aí tinha um cara que tocava muito mal. Eles iam numa adegazinha. Eles iam tomar numa vinho, adega, perto de casa, tomar um vinhozinho, e aí tinha um cantor. Eu falava, minha filha canta melhor que isso aí. Minha mãe é muito filha da puta. Aí, minha mãe canta melhor. Ela pode vir um dia? Aí eu fui, fiquei, sei lá, acho que 4 anos eu fiquei lá ou mais. Nunca saía. Às vezes eu fazia todo domingo virou meu dia. Eu fazia todo domingo lá, durante acho que 4 anos, um negócio assim, mais que isso, eu nem me lembro. Mas foi minha mãe. Aí depois ela me colocou para cantar, ela trabalhava na UF, aí ela me botou para cantar lá onde ela trabalhava, na parte da UF, aí depois eu comecei a produzir eventos na UF, e, meu filho, tem... Mas, Amanda, eu sei que tem uma história que essa é bem engraçada. Eu não imaginava isso de você, mas eu não vou contar, não. Quem vai contar vai ser ela, tá? Conta pra gente aí. Então, o que eu posso falar da minha irmã? Eu acho que eu vou contar uns segredinhos que poucas pessoas sabem. Mas Amanda sempre foi muito vaidosa, né? Isso aí vocês sabem. Mas o que vocês não sabem é que ela chegou a ter 9 graus de miopia quando ela era nova e usava um óculos muito profundo, muito grosso e morria de vergonha. Então ela era tão vaidosa que ela ia nas festas, ela não colocava o óculos e ela não podia usar lente de contato e ela não enxergava nada, nem ninguém. Mas ela não queria aparecer com aquele óculos de jeito nenhum. Então ela ia ceguinha nas festas para poder continuar bonita, né? Então essa é uma passagem engraçada dela. Uma outra coisa que pouca gente sabe é que a Amanda é formada em psicologia e trabalhou com crianças autistas, teve um belo trabalho durante a faculdade com crianças com autismo. Isso é muito característico dela. Ela é uma pessoa que se doa, que se entrega, que cuida das pessoas. Isso é uma característica que a gente admira muito, que a gente ama essa garota e tenho muito orgulho de ser irmã de Amanda e desejo todo o sucesso do mundo para ela, porque ela merece. Tchau, tchau, irmã, te amo. Fala você. Minha irmã maravilhosa. Meu Deus. Você quer me matar, né, amigo? Amanda, como é que era isso? Você de óculos. Amigo. Era muito grosso, não tinha essas lentes maravilhosas. Antigamente. Ih, a bebê começou a chorar. Bel, quer trazer ela pra cá, amor? Traz a mamadeira dela e traz ela pra mamãe. Virada no saci. Tá quente aqui também. Amiga, na verdade, o óculos era muito grosso, não eram essas lentes que hoje em dia são fininhas. Era bem grosso, eu ficava meio fundo de garrafa, sabe? E eu odiava, e ainda não tinha maturidade para usar lente de contato. Tanto é que eu fui uma das pessoas assim, mais novas do consultório a usar lente de contato. Eu comecei a usar lente, acho que 9 anos. E eu nunca perdi uma lente. Dá ela aqui para a mamãe. E como é que você ia para a festa e não enxergava nada? Eu prefiro não enxergar do que... Isso aqui é a Alice. Ai, Belinha sai. Minha filha é a Arisca, a outra.
A outra, ela fica A assim. outra, a outra já Só olhar coloca na rapidinho. barriga, né? Pode sair. Ó, ela é linda, parece uma boneca. Ó. A outra eu E conheci a só na boneca barriga. grandona. Conheceu na minha barriga, naquela foto que a gente tirou, ela tava lá, Naquela eu nem foto, né? sabia. E ela Ela já nem tá falando sabia. português, Amanda? Ela fala português arrastado, mas ela entende tudo que você fala com ela, ela entende. Eu sei que quando você briga com ela, você briga em português. Briga em português. Às vezes eu misturo. Às vezes eu misturo, sai tudo misturado. Fala, a gente nem coloca no bebê pra ferver, coisa não é, porque aqui tá tão quente, amigo. Ela acabou de tomar banho e veio da praia. Aí eu falei, não, vou deixar ela só de fralda mesmo, que senão Olha fica como calma. ela tá fofíssima. Agora, Mariana, obrigado, tá, Mariana? Obrigado Obrigada, irmã. mesmo. Te E amo. obrigado por Te amo contar pra muito. gente essa novidade que a gente não sabia. Amanda, de óculos fundos de garrafa. Amanda, eu também sei que você, quando você estava na UF, você sempre foi uma menina que você fazia sempre acontecer, né? E você tinha tipo um concurso lá, né? E sempre era você que ganhava todos os meses, é isso? Na UF? Peraí. Isso. Que Concurso? tinha. Não era tipo concurso, era tipo quem cantava mais, né? Que se. Não, quando eu fazia aula de canto, Isso. a gente fazia umas apresentações assim para a família, e eles sempre faziam uma competiçãozinha, quem ganhava, que eu acho que foi isso, que quem ganhava, quem se destacava mais. E na época, assim, eu sempre tive esse vozeirão grossão, assim, né? Que é mais difícil de mulher ter, né? Que é contralto. E aí eu ganhei algumas vezes, mas eu acho que é isso, deve ser minha mãe que falou isso. E aí, várias vezes eu ganhei, mas não chegou a ser na UF, não. Na UF eu trabalhei, mas eu trabalhei como produtora. Isso, eu ia falar agora. Na UF eu trabalhei como produtora. Eu não sabia disso. Você já produziu até o show da Elza Soares. Isso, Elza Soares com Pepeu Gomes e a Orquestra Sinfônica de Niterói. A gente fez um projeto, eu trabalhava na verdade, assim, eu fui convidada porque eu produzia a banda de uns amigos meus. E, na verdade, inclusive, eu tinha um ex-namorado meu que fazia parte da banda que chamava Triodélico. E em Niterói tinha uma coisa chamada Niterói Discos, que era a cidade de Niterói, por ter muitos músicos, a cidade incentivava muito. Então, tinham vários projetos nas praças. Então, a gente tinha acesso à cultura muito, muito grande. Eu fiz um projeto, devia ter o quê? Uns 22? Eu fiz um projeto para ele tão grande, com outdoor na cidade inteira, com, assim, sabe, com convidados. O Pepeu Gomes foi fazer a participação no show deles, que a diretora da UF gostou tanto do teatro da UF na época, me chamou para produzir mais outros 2 eventos, e depois eu fui chamada para fazer uma participação nesse projeto da Orquestra Sinfônica. Aí eu trabalhei com o Pepeu e com a Elza. A gente fez um projeto super legal, a gente trabalhava com patrocínio, a cidade ajudava muito. Era uma outra época, né? Onde a cultura as pessoas valorizavam bastante. Hoje em dia não está valorizando. Verdade. Agora, falando de Niterói, eu falei mais cedo lá no Instagram que tinha uma pessoa de Niterói que estava querendo acertar as contas com você. E ela está aqui me perturbando. Devo, não nego, pago 2.000. Ela está aqui perturbando e ela deixou aqui, olha, eu pedi para que ela fosse embora, mas ela deixou um recado para você. Quem é? Da Amanda, nunca gostei dela. Olá, Amanda, querida, quanto tempo, saudade de você, daqui da nossa cidade, Niterói. Sei que você é paulistana, mas você morou anos aqui em Niterói. Uma saudade imensa de você. Você agora é rainha de Nova York, rainha da porra toda. Eu sei que você merece, você sempre foi maravilhosa. Você foi para Nova York, explodiu. 1000 felicidades para você. Voltando ao assunto, ela foi para Nova York, eu contratei ela para fazer um show na minha casa. Ela pegou o dinheiro e se mandou para Nova York, né? Aquela coisa, né? Mas tudo bem, né? Eu logo estarei aí com você, querida. 1000 beijos e muito mais sucesso. É o que você merece, querida. Beijo, felicidades. Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever, tô falando. Fofoca pra mulher é feio, pra babado é pior, pode escrever. Assim como ele fala de você pra mim, também mete o malho de mim pra você. Assim como ele fala.
Amanda, você tava devendo, Tá Amanda? boa, eu não devo nunca nada pra ninguém. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, aprendi com a minha mãe, é nunca dever nada pra ninguém, graças a Deus. A gente não Obrigado. deve nada, graças a Deus. Obrigado, Nossa, Elô. quanto tempo! Quanto tempo! Eu na Chá, gente, uma figura, né? Ela é maravilhosa. Obrigado, Elô, obrigado. Amanda, Obrigada, amor. agora eu vou deixar você dar uma sacudida, você dá uma coisa na criança e a gente vai escutar uma música da Amanda que, particularmente, eu poderia começar com qualquer uma, mas eu vou começar com essa que é a que eu mais amo, tá? Ai, adoro. Então tá, então vai. No time to waste, don't hesitate. I'm like a bomb, yeah, ready to shake, man. Goodbye to mama. Hello, Mr. DJ. I'm like a freak, yeah, ready to skate, man. I'm like a tic-tac, no track. It's me, my body track. Freak, yeah, obsessed. Everybody now shake that ass. Tic-tac, no track. It's me, my body track. Freak, yeah, obsessed. Everybody now shake that ass. 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 Woo! I'm like a freak. I'm like a freak. You make me freak. Get down and freak. This bit is sick. Come on, I'm like a freak. You make me freak. Get down and freak. This bit is sick. Come on, come on, come on. I'm like a freak. You make me freak. Get down and freak. This bit is sick. Come on, I'm like a freak. You make me freak. Get down and freak. This bit is sick. Come on. No time to waste. Don't hesitate. I'm like a bomb, yeah, ready to shake, man. Goodbye to mama. Hello, Mr. DJ. I'm like a freak, yeah, ready to skate, man. I'm like a tic-tac, no stress. It's me, my body track. Freak, yeah, obsessed. Everybody now shake that ass. Tic-tac, no stress. It's me, my body track. Freak, yeah, obsessed. Everybody now shake that ass. Are you ready? Where freaks at? It's her now. Time to bring the club down. I'm like a freak. Eu amo essa música de coração. Boa noite, Jack! A bicha fingiu que não sabia de nada, bicha salafrária. Bicha salafrária, sem vergonha. Que negócio que você vai fazer hoje? Eu falei, gente, eu falei, contatou todo mundo, contatou o Jack? Não é possível. Eu falei, fiquei quieta, né? Eu falei, vai que, né? A gente tem que enganar de algum jeito, né? Jack, boa noite, Jack. Boa noite, meu Jack, querido. pra quem ainda não sabe, Jack e Amanda é quase um só, né? Porque Jack é a versão masculina da Amanda. é quase a Sabe mesma as pessoa. coreografias, amor? Sabe atrás coreografias, todas.
Quando eu Sabe, entrei, sabe todas as senhas de banco, Facebook, tudo. Eu não tenho que ligar para ninguém. Todas as informações eu tenho por causa do Jack. Jack, obrigado por tudo. Exatamente. Imagina, Jack sabe tudo. disposição. Jack sabe mais da minha vida que provavelmente eu ultimamente. Agora, Jack, conta pra gente como é que é ser amigo da Amanda. Uma loucura. Na verdade, assim, a gente costuma apelidar, entre os amigos, a gente apelida a Amanda como a bola do Indiana Jones, sabe? Quando o Indiana Jones ele sai correndo e a bola de pedra vem atrás, a Amanda é mais ou menos isso aí. Tipo, a Amanda chegou, sai todo mundo correndo. É mais ou menos isso aí. Mas Amanda, é difícil falar da Amanda como amiga, porque a Amanda, para mim, é amiga, é a esposa, a irmã, a mãe, a filha, quando precisa ser. É uma pessoa que eu tenho, na nossa história, pelo que eu me recordo, nossa história começou em 27 de dezembro de 2007. Foi nosso primeiro contato em Florianópolis. 5 anos depois, ela grávida em Florianópolis. Foi o contato que foi no dia 28 de dezembro de 2012, que foi quando eu comecei a trabalhar com a Amanda numa coisa do destino, e desde então a gente não se largou mais. Mas é uma pessoa... Né? Oi? Uma coisa que aconteceu por acaso. Por acaso. A Amanda tinha chegado em Floripa, eu tinha ido passar o final de ano com a minha família, e aí eu vi que ela ia fazer show e falei, olha, eu sei que você tá vindo pra cidade, vou passar a comprar um presente pra você, um presente pra neném, chega no hotel, descansa, eu vou ficar pelo centro, e aí quando você estiver acordada, você me manda mensagem. Ela, do nada, manda mensagem, onde você tá? Eu falei, eu tô aqui atrás do hotel tomando um café. Corre aqui. Eu falei, pronto, a mulher tá parindo, 7 meses, né? Sai correndo, todo esbaforido. Enganando o contratante, dizendo que né? tá menos pra poder viajar. E aí eu lembro que eu cheguei no hotel todo esbaforido, o que foi? Ela falou, não, é que a produtora hoje não pôde vir e tal, você pode ser meu produtor? Eu falei, posso. E aí, assim, foi uma correria, queimaram a mesa de som na hora da passagem de som, ela dormiu no sofá, no camarim, assim, tipo, a gente esperando, foi uma correria. A gente esperou umas 4 horas e a mesa não chegava. Eu falei, ela é muito simples para essas coisas. A gente também trabalhou com a Amanda, quando eu conheci a Amanda, né? Foi 2000, foi quando a Amanda... Eu estava grávida também, eu estava no começo de 2012. 2012. Isso. Eu já estava grávida de o quê? 2 meses já. Foi no meio. E nem sabia ainda, né? Foi na Toscana, que a gente foi na Toscana, não foi, mano? Isso, foi na Toscana. E a gente estava numa festa que, assim, tinha tudo para dar certo e começou a dar... tudo errado. Tudo errado. Porque o lugar, aqui chama comune, né? Na Itália chama comune. As prefeituras tinham uma lei que não podia ter a música depois, não sei se era das 3 ou das 4 da manhã. E aí tudo estava dando errado, mas assim... Era lindo, um monte de DJ famoso. Todo mundo que era famoso no mesmo lugar. E a gente não conseguia fazer nada. E um fiasco. Mas eu fui linda, bela, maravilhosa, grávida pra Toscana, comia comida italiana. Até fui na Torre de Pisa. A gente só passeava. Eu só passeava. O que a gente ia fazer? 4 dias a gente tinha que ficar lá, não foi? 4? Foi o final de semana. Foi. Eu fiquei espantado que a Amanda, que foi que me apresentou, a Nalaia. E como ela falava português e falava palavrão, gente. Ela sabia todos os palavrões. Ela é boca suja. A Nalaia é boca sujíssima, é pior que a minha. Ela sabia tudo. Eu falava, amiga, como que você sabe isso? Casada com brasileiro na época, ela era. Isso. E aí, Jack, essa parceria durou essa vida inteira, que acabou entrando para a família, né? Porque hoje você... Exatamente. Exatamente. A mãe da Amanda é sua mãe. Chamo de pai, chamo de mãe, irmão de irmão, irmã de irmão. A sobrinha já virou parceira. É tudo assim, é todo mundo no bolo. Jack, se a casa estiver cheia, você dorme aonde? No sofá. Tá certo. Junto com o Hit, junto com o cachorro. Junto com o cachorro. Quem faz o que o Jack faz? O Jack pega o ônibus. Ele falou, meu amiga, eu venho na sexta e vou embora no sábado. Falar, bicha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo menos até domingo eu te seguro. E todas as festas que ele vai, ai, amiga, eu tenho que trabalhar amanhã. E ele fica assim, ai, eu não sei o que eu faço. Ai, amiga. Fala, amiga, aí eu sou sempre aquela, quanto custa o seu dia? Mamãe paga pra você ficar. Fica. Aí ele, ai, amiga, mas vai dar merda. Eu falei, não vai dar merda. Eu sou sempre o diabinho, sou sempre assim, vamos ficar na festa, que eu nunca tô
perto e nunca saio, assim. Aqui eu não saio, muito difícil. Eu saio para ir no parque, eu saio, assim, festa, eu saio na Pride. Aqui outra, metade do ano eu hiberno durante a noite, porque eu odeio sair no inverno. Eu odeio sair no meio da neve, eu odeio botar meu sapato alto, enfiar o pé na neve. Então, se todo mundo sabe, todo mundo que vem para Nova York me chama para sair, se tiver inverno, provavelmente não vai me ver, porque eu vou sair em casa. Eu não saio. Eu não saio, eu odeio. Tommy Love cansou de ver que, amiga, botei teu nome na porta, você vem, né? Ai, amigo, não consegui babar. Espero que o Tommy não esteja assistindo isso. Não consegui babar, amiga. Vamos aproveitar o Jack aqui, vamos ler o recadinho do povo, que é legal, o povo que está interagindo com a gente. Olha, João, seu irmão, amo você, irmã. O Mark, beijo, Mark. Wagner, Mariana, mandou coraçãozinho. Mark chamou mamãe, porque as pessoas não sabem. A Amanda chama o Mark de papai e ele chama de mamãe. Tem a Rosemary aqui também, olha. Boa noite, Amanda. O João está contando que você roubava o equipamento de som dele. A Scarlett aqui de Paris também. Olá, boa noite a todos. Mariana também aqui, amo. João, falando que a Bela é maravilhosa. E Mariana, Eugênia também está aqui, tá mandando aqui, eu estou on. Ai, Eugênia, mãe do Fábio Lessa. O Fábio Lessa era meu namorado. Na época eu produzia a festa da... Eugênia, então, um beijo. Beijo, Eugênia, meu amor. Morrendo de saudade. Rosemary diz que tanto canta como se diverte. O Marcelinho Lázaro, Manduca, te amo até... Manduca é meu apelido. Isso aí, Manduca, te amo até o céu. Mark mandando um beijo para todos. E Ana Soares, sabe que a Dinda ama você, né? Minha tia, minha madrinha... Essa daí é minha madrinha de batismo. A família tá ligada. A família não manda, todo mundo família ligado. Toda aí hoje. Aí, olha... Confidencial, uma no clima da família, no clima do Jack, tem muito recado, tem muita coisa para você, então a gente vai ver mais um amigo aqui que deixou um recado para você, tá? Vamos nessa. Manduca, bom, que prazer, que alegria poder estar aqui hoje falando um pouquinho de você, prestando essa homenagem, que é muito merecedora. E fiquei muito honrado de ter sido chamado para fazer essa homenagem aí para você, porque realmente você é muito merecedora disso, né? Amanda, que é um exemplo de mulher, de mãe, de amiga, de irmã, porque eu ouso chamá-la de irmã também, porque a gente tem essa cumplicidade, esse amor de muitos anos, né? Eu tenho o privilégio de ter acompanhado cada evolução da sua carreira, de ter contribuído também um pouquinho que seja, porque a gente trabalhou junto, a gente já vivenciou tanta coisa junto, em tantas viagens que fizemos, de tanta luta, de tanto perrengue também, que a gente já passou junto nas viagens, nos shows que a gente fazia Brasil afora, né? Então, assim, eu só tenho a dizer que a Amanda é isso. A Amanda é aquela pessoa batalhadora, aquela pessoa guerreira que corre atrás. Ela é exemplo, cara, para muita gente que está começando, não só na carreira, mas também na vida, porque a Amanda é aquela pessoa que corre atrás, ela não espera acontecer, ela incentiva, ela faz acontecer de verdade. E ela só é o que ela é hoje porque ela correu atrás, porque ela também acreditou nela, porque ela seguiu os seus sonhos e assim ela faz todos os dias. Então, eu queria dizer para você, Amanda, que você é exemplo para minha vida também. Te agradecer por tudo que você faz por mim, fez por mim e faz, continua fazendo com todo o teu amor, com toda a tua atenção, porque a Amanda é aquilo que você pensou em alguma coisa, você precisou de alguma coisa, ela passa no telefone e não precisa estar perto para fazer isso. Ela aí nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil, e quando sabe que a gente está passando por alguma dificuldade, ela já liga. Ela já esteve comigo em muitos momentos difíceis da minha vida, quando eu tive um câncer, quando ela soube que eu estava com Covid, ela me ligou, e é que a gente está aqui, a gente está longe, mas a gente pode ajudar e pode fazer, e, enfim, ela é esse furacão, essa explosão de amor, de generosidade, de cumplicidade, enfim.
É isso. Eu queria só dizer, Amanda, o quanto você mora no meu coração, que você é muito especial. Eu tenho muito, muito orgulho e um privilégio enorme de ser seu irmão do coração. Obrigado. Que você continue sendo essa pessoa incrível, maravilhosa, que eu tenho só te agradecer por tudo. Te desejo muito sucesso, muito amor na sua vida. E é isso. Parabéns por tudo. E... Eu falei pra você. Vou borrar a maquiagem. Eu falei pra você não se maquiar, né? É. Fala pra gente aí. Falou. Mas Fala a pra gente gente. não obedece quando é que eu obedeço alguém. Fala pra gente Quem do foi? Marcelo aí. Fala pra gente aí do Marcelo. O Marcelo, na verdade, sim, eu tenho a benção de ter pessoas assim que sempre acreditaram em mim. Marcelo foi um deles. Foi um amigo do meu irmão que ele trouxe pra nossa vida e virou nosso irmão mesmo. Tipo o Jack também. Ele é uma pessoa assim. Muito generosa, é uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas que eu tenho mais orgulho de chamar de amigo. Ele é uma pessoa assim, não tem igual. Ele é ímpar, entrou na nossa vida só para agregar, sempre. Foi parceiro do João durante anos. Para quem não sabe, meu irmão produziu minha carreira durante muito tempo. Hoje em dia a gente tem a parceria de vídeos, de coisas assim. Meu irmão está sempre por trás, fazendo as coisas também, tirando o Jack, tirando o Thierry, que estão sempre... há muitos anos comigo. Meu irmão faz parte da minha carreira, muita coisa, prêmio que a gente ganhou como melhor cantora da DJ Sound, foi graças a ele, ao empenho dele, da gente fazer clipe e tudo mais. Então, assim, sou muito grata por tudo que ele faz. Eu sei que o momento não está um momento muito fácil para quem vive de música, para quem produz, para quem trabalha. A empresa dele está parada faz 1 ano e plau, mas meu irmão, se eu tenho força, meu irmão tem 5 vezes mais que eu. Porque ele continua batalhando, correndo atrás, sabe, para poder fazer novas empreitadas. Ele está com um estúdio novo aí de audiovisual, que logo, logo vai estar pronto. Ele que dirigiu o clipe que você mais gosta, a direção dele, que foi a Free. Ele dirigiu a Yes e a gente tem coisas novas no forninho. Nossa, a gente acha que... Se vocês tem a Real também. Tem a Real também, que é a direção do João. Eu escuto todo dia dessa música, gente. Você não tem noção. Eu sou doente por essa música. Eu sei tudo. Você acha que eu sei cada minuto, cada passo que a Amanda faz, o que ela vai fazer, o que o do lado está fazendo, de tanto que eu já vi. Ela é maravilhosa, essa música. Eu amo. Você só não tem a cãibra que ela teve durante a gravação do clipe. Apenas amigo, mas o importante é estar magra. A cãibra, a gente não diz para as pessoas que a gente tomou remédio para tirar, como é que chama? Para tirar água. Diurético. Tomamos 3 diuréticos de manhã no dia anterior, 3 do dia, assim, não tinha mais de onde sair água. Mas a tia tava como? 40 anos e ó, bela e magra, Jennifer Lopez. Agora, Amanda, falando da pandemia, a gente sabe que para todo mundo está sendo muito difícil. E para vocês também, imagino. E o que modificou na sua vida na pandemia? Porque você já era uma mulher que não parava em casa, porque você estava sempre com shows, a agenda estava sempre lotada. O que mudou? O que você viu de coisas que você não fazia antes? A pandemia foi o que mais mudou minha vida. Minha vida, por exemplo, a pandemia. Bebê pandemia, chama ela. Pandemia. Mudou a minha vida. Não, na verdade, sim. A gente parou antes do Brasil, a gente parou logo em março. Nunca vou esquecer, dia 23 de março parou tudo nos Estados Unidos. A gente entrou em quarentena. E foi muito difícil, porque eu saí de uma casa onde eu era casada e vim morar sozinha. Era a primeira vez na vida que eu tinha vindo morar sozinha. Eu nunca morei sozinha na vida. Eu sempre dividi apartamento com alguém, né? Então eu vim morar sozinha. Vim com a Bela vinha ficar um tempo comigo, depois voltava para casa do pai, e a gente ficou fazendo zigue-zague com ela esse tempo todo. Mas tinha uma coisa assim, que eu tive que muito aprender a lidar com a minha própria, com as minhas limitações, e também, acima de tudo, essa coisa de você ter que se bastar. Eu nunca tive problema de viajar sozinha, sabe, enfrentar as coisas, quando eu fui para o Paquistão sozinha. Nunca tive medo. As pessoas, você não tem medo? Eu falei, não, nunca tive. Eu vou com Deus, com a cara e com a coragem e vou. E espero que dê tudo certo. Eu não fico pensando muito, que aí eu não fico com medo. Mas era um passo muito grande para vir morar sozinha. Porque eu nunca tinha
montar um apartamento sozinha, nunca tinha vivido isso. Então, assim, a pandemia serviu muito para eu aprender a tomar conta de mim também. Porque a vida inteira eu sempre fui muito preste atenção em todo mundo, mas eu nunca fui de prestar muita atenção em mim. E isso é muito difícil, porque você só pode dar aquilo quando você tem... Senão você dá aquilo que lhe falta. E aí fica esse negócio, sabe? Cobertor pequeno, você não cobre o pé, não cobre a cabeça. E aí fica complicado. Era muito essa sensação. Então, assim... Foi muito legal eu ter essa experiência de morar sozinha, de eu não depender de ninguém. Logo em seguida fiquei grávida e foi muito difícil porque o Léo não estava aqui comigo. Imagino que para ela foi ótimo, né? Que teve a mãe mais tempo em casa, né? Sim, para a Bela foi ótimo, mais ou menos, porque para ela foi complicado, porque ela tinha que lidar com a história do divórcio, da separação. Eu tive que ensinar para ela, explicar para ela o que estava acontecendo. Então foi uma coisa assim, agora eu tenho só minha mãe para mim. Não, ela não tinha que dividir a mãe com os palcos. Mas eu acho assim, eu sempre criei a Bela para ela ser muito aberta a novas experiências. A Bela viaja comigo, a Bela sempre... Nunca fui da tipo aquela mãe super... Ai, meu Deus... Ai, ela caiu. E nunca fui. Eu sempre quis que ela tivesse o máximo de experiências possíveis, inclusive porque para ela ter naturalidade, para ela levar a vida com naturalidade, sabe? Para ela não ter preconceitos, para ela não ter... Ai, isso eu não posso. Ai, isso eu não consigo. Se a mãe dela consegue fazer, ela também consegue fazer. Então, assim, eu sempre quis passar esse exemplo para ela. Mudar a sua família. Você conseguiu mudar a sua família, né? Conseguiu o quê? Você conseguiu mudar a sua família. Sim. Eu acho assim, eu acho que quando você se encontra, inclusive tem uma foto linda que meu irmão tirou de mim, que a gente estava na ponte do Brooklyn, ele tirou de costas, e eu caminhando na ponte, é uma das fotos mais bonitas que tem no meu Instagram, foi ele que tirou. E aí eu escrevi embaixo, daqui eu sigo sozinha. Mas o sozinha eu nunca fui sozinha. Eu sempre tive o anteparo de amor da minha família, eu tive o anteparo do amor do Léo, do Jack, do Thierry, da Nick. Então, assim, eu sozinha, eu nunca fui sozinha. Deus sempre me deu alguém. Eu sempre falo que eu segurava uma asa e tem sempre alguém do lado para segurar a outra em forma de anjo. Porque todas as vezes que eu tive algum perrengue que eu ia passar, eu tinha alguém para enfrentar ali comigo, seja à distância ou seja próximo. Então, assim, foram muitas mudanças. Mas eu sou muito abençoada porque eu nunca estou sozinha. Eu nunca estou passando perrengue sozinha. Ou é um vizinho que aparece, ou é o Jack que surge do nada. Ou, sabe, é sempre alguma coisa que acontece para que eu não passe pelo problema sozinha. Quando eu engravidei da Liz, foi uma coisa complicada, porque eu sabia que tinha possibilidade de eu tê-la sozinha, que o Léo não pudesse vir para cá por causa da pandemia, e eu provavelmente não ia conseguir tê-la no Brasil. E isso me assustou muito. Porque eu falei, eu não vou conseguir fazer sozinha. E aí, logo em seguida, a mãe Tânia, que ficou sabendo primeiro, né? Que ela me ajudou muito nessa parte espiritual. E logo em seguida, a Nick veio. Então, assim, por mais perrengue que eu passe, eu nunca passo sozinha, graças a Deus. Tem sempre um anjo da guarda de anteparo. Isso, é legal isso. É legal, só para completar isso aí e mostrar mais uma coisa, é legal que eu vejo que a sua família, os seus amigos são seus amigos mesmo. Sim. Seus amigos que não conhecem, seus amigos mesmo. A sua família, ela é toda por você mesmo, de verdade. Sim. É todo mundo ali trabalhando junto, igual todo mundo junto. É muito legal. É assim, meu irmão dirige clipe, meu pai guarda as coisas debaixo do guarda-sol no clipe de Freak, meu pai no guarda-sol guardando as coisas dos equipamentos com a caixinha de refrigerante, de não sei o quê, o Jack correndo para um lado para o outro, João, calor desgraçado. É tudo assim. Aqui quando eu vejo as histórias do Paulo Gustavo com a mãe dele, eu fico imaginando como seria se a gente criasse uma personagem que tivesse essa característica de ter, tipo assim, é tudo junto. É tudo muito junto. Uma coisa assim, a gente não tem limite. Vocês são quase uma grande, big, imensa, enorme família. Não tem nome, né? Eu fui muito agraciado. Eu já fiz live com muita gente e teve personagens que foi muito difícil para mim colher informações. Para você, na sua, não foi tudo muito fácil, foi tudo muito mastigado, porque assim, todo mundo... Então, amiga, sabe por quê? Porque eu sou de Escorpião.
Assim, as pessoas assim, ou as pessoas morrem de amor por mim, e aí não quase chega a ser uma devoção de tanto amor que eu ganho, ou a pessoa não vai com a minha cara mesmo. O que ela fez pra você? Nada. O que ela faz? Respira. O que ela faz? Existe. Eu falei, gente, Ai, eu sei. melhore. Eu sei que tinha uma que não gostava de você, não. Então, tem várias. Você acha que tem um monte de gente que gosta? Eu tive que me acostumar, e minha mãe sempre falava isso. Eu falei, mas por que a pessoa não gosta assim de graça? Minha mãe foi, filha, você tem 1,80 m. Aí você bota um salto. Aí você bota uma saia curta. Aí você entra no ambiente, aí todo mundo olha pra sua cara e você acha que as pessoas você não vai incomodar? E a outra, né, como minha mãe fala, que eu chegava em casa, ela fala, parece que chega um vendaval. É um furacão. Ela chega, parece que vem acompanhado. O manhã todo. Ela manda assusta. Agora, Amanda, essa daqui que não gostava de você, falou aqui pra gente, ela falou que não gostava da Amanda, não. Muita gente não gostava de mim, mas depois elas gostam. Elas me engolem. Ou elas fingem que gostam, não sei. Olha o que ela falou. E falar da Amanda pra mim é engraçado, porque é muito fácil e muito difícil. Porque a nossa amizade começou de uma maneira muito torta, porque a Amanda, ela já cantava, né? Tinha começado na música, na música eletrônica. E, nossa, gente, como o povo adorava falar da Amanda. Nossa senhora, e ela, a Amanda falou, a Amanda fez isso, a Amanda não sei o quê. E eu não conhecia, né? Então eu falava, quer saber? Tô nem aí pra essa Amanda, não gosto dessa Amanda, não. E aí alguém me falou que ela tinha falado mal de mim, ou que eu tinha sido cancelado do show porque ela falou alguma coisa. E eu falei, eu não gosto dessa Amanda, não, essa Amanda aí não é legal. E aí um dia eu tava na minha casa, e aí meu celular tocou, e aí oi, aqui é a Amanda. Eu falei, oi Amanda, ela, olha, eu quero saber quem que falou isso, porque eu nunca fiz isso, e eu vou te provar. E assim, quem conhece a Amanda, que tá vendo esse vídeo, sabe exatamente do que eu estou falando. A Amanda é aquela defensora, militante, ela não deixa ninguém, assim, falar mal de ninguém, ela vai e defende, ela não deixa no diz que me diz, ela liga, ela resolve. Então, assim, a nossa amizade começou desse jeito. A gente conversou no telefone, aí a gente viu que tudo aquilo era um grande mal-entendido. E a gente virou muito amiga, muito amiga. E isso se tornou muito além da música. Eu acho que a gente se aproximou muito, muito, muito quando ela engravidou da Bela. Que eu quase morri, assim, engravidei junto. A gente se aproximou, assim, demais. Ela tava aqui no Brasil, aí no Brasil, lá no Brasil, não sei nem onde eu tô. E assim, eu acompanhei a gravidez junto com ela, tava lá quando a Bela nasceu. E nem imaginava que depois de alguns anos eu ia morar nos Estados Unidos, tudo aconteceu, a pandemia aconteceu, ela ficou grávida de novo da Liz e eu vim parar na casa dela, que a gente morou juntas ano passado, 2020, então a gente passou essa pandemia juntas, que foi um presente pra mim, porque a gente nunca teve essa oportunidade de ter tanto tempo juntas. A gente escreve música muito rápido juntas, a gente tem uma conexão muito grande e eu tive essa honra de estar com ela, assim, todo esse tempo, de dividir a nossa casa, de passar por um momento que foi um dos momentos mais lindos da minha vida, que foi o nascimento da Liz, porque no meio dessa pandemia toda a família dela não pôde vir. E eu tava lá, né? Falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo essa criança nascer. Eu nunca imaginei que eu estaria num momento desse. E foi lindo. E eu sou fã dessa mulher. Ela é guerreira, ela é uma mulher muito forte. Não existe tempo ruim pra Amanda. Não existe tempo pra Amanda. Se ela tiver que fazer 27 coisas em 24 horas, ela vai fazer e ela vai te arrastar junto pra fazer com ela. E a gente acaba um dia cansada e ela tá pronta pra outra. Então, assim, minha amiga é linda, eu amo você, te admiro, você é super mãe, você é meu chão, você sabe disso, eu fiz uma música falando isso, que eu sou as asas dela e ela é o meu chão, ela é a minha família. Quando a gente tá viajando, tendo essa vida tão doida que a gente tem. Então, eu amo você, minha amiga, que bom poder falar de você um pouquinho. Tenho muita história pra contar, mas eu vou deixar as histórias, né, as histórias impublicáveis para continuarem impublicáveis.
Amo você. Come on, just let me go. I am not yours to own. Don't try to buy me, I am not the type of girl you know. I am just having fun, you're not my only one. I like you, but the truth is once I'm sober we are done. Come light me up, lose control. I'm getting drunk, I won't wait for you no more. I only love you when I'm drunk, 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 drunk. I only want you when I'm drunk, 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 drunk. I wanna kiss you when I'm drunk, 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 drunk. Enjoy this moment 'cause I'm drunk. I only love you when I'm drunk, 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 drunk. When I'm drunk, 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 drunk. I only love you when I'm drunk, 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 drunk. When I'm drunk, 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 drunk. I only love you when I'm. Come on, just let me go. I am not yours to own. Don't try to buy me. I am not the type of girl you know. I am just having fun. You're not my only one. I like you, but the truth is once I'm sober we are done. Come light me up, lose control. I'm getting drunk. I won't wait for you no more. I only love you when I'm drunk. I only love you when I'm drunk, 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 drunk. I only want you when I'm drunk, 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 drunk. I wanna kiss you when I'm drunk, 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 drunk. Enjoy this moment 'cause I'm drunk, 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 drunk. I only love you when I'm drunk, 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 drunk. When I'm drunk, 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 drunk. I only love you when I'm drunk, 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 drunk. When I'm drunk, 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 drunk. I only love you when I'm drunk. Chorar, né, amigo? Amiga, falei pra você que você ia. Falei, não se maqueia, você não acreditou, né? Não se maqueia. Quer me fazer chorar, né? Nick, obrigado pela sua música junto com a Amanda, obrigado pelo seu depoimento, obrigado por tudo. Obrigada, A gente fez amiga. incrível. Eu falei com a Amanda, gente, hoje, e acho que a Nick estava perto. Tava perto, A Nick? gente queria ir pra praia juntas, mas aí ela foi pra uma praia e foi pra outra, porque eu tava com as crianças, tava dando muita confusão. Eu falei, amiga, eu vou parar a primeira praia que tiver. Eu falei, Amanda, não consegui falar com a Nick. Aí eu Não fiquei consegui. chateada, eu falei, porra, mas a Nick tem. Eu falei, logo, eu falei, diga. Bom, ainda bem que você me enganou, amigo, você tá ficando ótimo pra enganar as pessoas. Maravilha. Da televisão do DSS, você vira ator, que você engana direitinho, viu, querido? Agora, Amanda. A Nick é isso. A gente tem essa conexão muito forte, porque também é música, uma coisa que conecta muito. A gente tem muito essa parceria, a gente tem um amor muito grande. Eu falo que ela é a versão 10 anos mais nova da Amanda, faz as mesmas cabeçadas. Eu falei, amiga, quer o manual? Eu te peço. Como fazer merdas como a Amanda fez. Aí toma o manual, ou você escolhe não fazer, ou você já segue o manual que já sabe o O bom resultado. que ela tem você para dizer como é que pode ser o final. Olha. Eu falei pra ela já, eu falei, amiga, vamos fazer diferente, só um pouquinho.
Então, assim, mas é um carinho muito grande, é uma amizade muito verdadeira, graças a Deus. No mundo onde a música, às vezes, ela é um divisor de águas, assim, entre as pessoas, né? As pessoas, tipo, apunhalam os outros pelas costas, falam mal. Eu sempre quis que a gente pudesse todo mundo crescer junto. Porque qual é a graça de você ter sucesso, grana, poder ou qualquer coisa assim, se você não tiver com quem compartilhar? O legal é estar todo mundo no pódio junto. A festa vira grande quando está todo mundo no primeiro lugar. Se tiver lá na frente, todo mundo está lá embaixo, que graça tem? Então, assim, e a Nick pensa da mesma forma, sabe? De trabalhar junto, de crescer. É uma parceria que a gente vê que realmente deu certo, vocês têm essa sintonia. Até a hora que eu brinco com ela, que ela fica assim, amiga, mas aí que a gente tem que fazer umas coisas separadas. Eu falei, amiga, faz logo junta. Não, a gente já sabe que vai sair alguma coisa nova. E tá, vocês fazer outros projetos, e eu fico encimada. Eu falei, você tem tempo para fazer com a Nath. Aí ela fica toda ofendida. Eu falei, tá arranjando tempo para fazer com a Nath, não vai arranjar tempo. A gente tem 2 projetos já. Isso que eu ia falar agora. E falando em projeto, eu não vou mostrar, não vou mesmo, porque eu quero que as pessoas continuem curiosas. E olha, eu escutei, tá maravilhoso. E eu sou muito crítico, e assim, eu gosto de todas as músicas, mas eu tenho as minhas preferidas. Essa é uma que vai entrar para minha lista das preferidas, uma que eu já escutei. Então, Amanda, fala pra gente aí desses projetos novos. Então, tem vários. Na verdade, eu tô devendo um monte de projeto para um monte de gente. Quando eu fui agora no Brasil, eu consegui gravar 3 dos 8 projetos que eu tenho para gravar. Que as pessoas ficam assim, parece que eu tô fazendo coisa. Não é, por exemplo, eu nunca soube mexer em Logic. A Nick estava me ensinando. E aí ela mudou. Eu comprei o meu próprio computador para poder gravar de casa, porque eu preciso ter essa facilidade de gravar e não ficar dependendo de ir para estúdio. Então, quando eu fui no Brasil, eu gravei 3. Minha corda vocal sai de lá ardendo, mas eu gravei 3 dos 8. Eu ainda tô devendo um projeto da Ana Paula, que a gente está fazendo juntas. Eu tô devendo do Esteban Lopes, tô devendo do Jodi, tô devendo o dos meninos do Lira Xoxan, da Israel. Nem sei quanto eu tô devendo, meu filho. Eu tô devendo, pago quando eu puder. Porque é muito complicado. Então, assim, essa semana eu tô indo para casa de um amigo meu que sabe mexer. Tô levando meu computador para ele calibrar, para eu começar a botar. Porque aí, quando eu estiver aqui em casa, fica mais, tipo assim, meia hora que eu faço, 40 minutos. Eu tenho esses projetos, mas eu tenho um novo com o Lil Rosa. Tem um que a gente não lançou ainda, que é com do Enzo Dias. A gente não lançou por causa da pandemia. Ainda tem esse projeto. Tem vários outros. Seu irmão, a gente está querendo fazer uma trilogia. Tem uma música com Dani Noronha maravilhosa, com Gustavo Ferraz, que eu já gravei. Então tem um monte de projeto. Tá vendo? Tem mais, acho que tem mais que 8. Tem um projeto que eu tenho que fazer com o menino da Babel. Ai, meu Deus. Isaac Salazar. Então, assim, tem projeto. E o Léo fica assim no noitado. Você quer gravar com a Amanda? Eu falei assim, se eu me oferecer mais para uma pessoa, eu vou dar na sua cara. Você vai ficar gravando comigo 10 horas. Você ficou para gravar 3 músicas comigo no estúdio e ficou bravo. Imagina eu gravar 265 músicas que você tá falando sobre que eu vou gravar. Tô lascada. Vou passar o resto do ano no estúdio. Mas ele fica empolgado. Eu falei, olha, eu queria perguntar, eu vou fazer 2 perguntas juntas para você. Como é que é para você ser a diva, a pop do... Agora tem que falar com a sigla que é imensa, LGBTQIA+, e como que foi para você? Às vezes eu falo rápido para a pessoa não entender, se eu errar, entendeu? Se eu errar, eu entendi, amigo, eu catei. E aí, como é que foi para você também, 3 perguntas, como é que foi para você a emoção de gravar com o Altar? E também, como é que é para você, como você se sente sendo uma das poucas artistas, que a gente sabe que a visibilidade é muito pouca, tá na lista da Billboard? Então, amigo, assim, gravar com o Altar é o começo de tudo, né? Embora eu tenha mudado para São Paulo, eu já tinha uma música na pista, eles realmente puseram a chancela, criaram a chancela, Amanda, de trabalho. Eu aprendi muito com eles, eu sou muito grata. Todas as oportunidades vieram por causa deles, por causa das 3 músicas que nós gravamos a princípio juntos, e a gente não tinha dinheiro para nada. Eles tiveram que trocar favores para ir para São Luís do Maranhão para gravar música lá, clipe. E todas as músicas que eu tive o prazer de gravar com eles foram sucesso, era impressionante. Era botar na mão deles e a gente fazia o negócio virar.
Era uma outra época, era uma outra proposta, muito mais difícil de se fazer todo mundo. Hoje em dia, todo mundo, qualquer um faz mais clipe. Hoje em dia é mais acessível. Antigamente era muito difícil qualquer artista ter. A gente está falando de 2006, 2007. Era o princípio de muita coisa. Não tinha essa história de você ter abertura de uma cantora brasileira cantando em inglês e que as pessoas tivessem uma aceitação legal. Era sempre muito difícil. Era uma barreira para quebrar. Então, assim... no começo foi muito complicado. Eu tive que ouvir muita críticas pertinentes, ok, eu usava para crescer, mas críticas cruéis, do tipo, quem pensa que ela tá achando que ela é Madonna brasileira. E era tipo assim, ou você ignora e segue em frente, ou você fica, sabe, ruminando aquilo ali e só te machuca. E não te agrega nada, não te faz melhorar. E eu acho que críticas são daquelas pessoas que realmente se importam com você, que chega, mano, não tá legal, ficou ruim, bora fazer de novo. E eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema de pessoas ruins, pessoas que fazem críticas apenas por criticar. Porque aquele negócio, você não canta, não dança. E agora todo mundo virou crítico de internet, né? É muito fácil você criticar quando você tem uma tela na frente. É muito fácil você não é nem criticar, você ofender, você dizer coisas feias, assim, nada a ver. Que não vai fazer que a outra pessoa crescer em nada, entendeu? Assim, e tem um hate de graça correndo na internet que eu acho muito feio. Então, graças a Deus, naquela época, foi pouco tempo, limitado, a gente conseguiu transpor para continuar. E depois, então, eu não tive muito mais problema com isso. Mas o fato de eu ter sido a primeira a entrar na Billboard, para mim foi uma honra muito grande, porque eu nunca imaginei que eu pudesse sair do barzinho para passar para entrar numa Billboard internacional, onde você compete com um monte de gente que tem carreiras sólidas, como Rihanna, como Beyoncé, né? Então, assim, é muito complicado quando você é um peixinho desse tamanho, você nadar num mar de tubarões, que as gravadoras investem muito dinheiro. Então, você ser artista independente é muito complicado. Mas, assim, a gente consegue, porque eu sempre tive a visão de que eu estava aqui e eu queria ser aqui. E eu nunca ficava competindo com o que os outros estavam fazendo. Eu sempre competia comigo mesmo. Então, eu sempre disse assim, Amanda, tá aqui, o que eu faço para chegar aqui? Então, vamos lá. É esse caminho, esse caminho, esse caminho. Faz isso, isso, isso. Às vezes, a gente dava com a cabeça na parede, porque eu não tenho a resposta para tudo. É que eu fico em inglês e português. Infelizmente, você não sabe o traçado correto. Você vai na cabeçada. E às vezes a gente faz uma música. Então, assim, hoje em dia a gente faz assim uma música pra gente, que é uma música tipo Thick Skin, que tem alguma coisa a dizer, passa uma mensagem, e depois a gente faz uma música para eles, porque do mesmo jeito que eu quero impactar, trazendo coisas positivas e coisas que são importantes você tocar, como o problema da causa LGBT, que é YZ+, e que eu acho, inclusive, eu não gosto dessa sigla particularmente, porque eu acho que ela segrega em vez de agregar, porém, aceito, respeito, mas não gosto. Porque eu acho que é uma sigla que você, quando você separa por letras, não representa todas as letras. Você representa cada um o seu quadrado, e eu acho muito desnecessário. Tinha que ser uma coisa só, para a gente ter a união, para a gente mostrar a nossa união e para as outras pessoas a nossa união. Mas, enfim, quem sou eu no mar de tubarões? Eu sou um peixinho. Então, mas eu tento fazer isso em palavras. Então, Thick Skin tá aí para isso, sabe? Tomorrow. São músicas que eu sei que não necessariamente vão pegar na pista, mas são músicas que geralmente me agradam, que falam de coisas importantes. Então fica um para mim, um para eles, ou um para mim, dois para eles. E depois a gente faz o shake that ass, shake that ass. E é isso aí, a gente tem que ser um pouquinho de tudo. Não dá para ser só filósofo, mas também não dá só esfregachando no chão. Saindo desse mundo, do seu mundo atual, voltando para o seu mundo do passado, rapidinho, vou bem te pegar agora na curva. Faz aí pra gente uma capela, qualquer música que você quiser, ou de Elis ou de Chico Buarque. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero te contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que amor é uma coisa boa, mas sei que... Esqueci o resto.
Bem minha cara. Também escutei mais, também sei, né? A vida de qualquer pessoa. Gente, mas aí... Muito cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Ele venceu e o sinal está fechado para nós, que somos jovens, para abraçar teu irmão e deixar tua menina na rua. É que se fez o teu lar e a tua voz. Pensei que você ia cantar pra sobre a minha paixão. Digo que estou encantado pela uma nova invenção. Amor, faz muito tempo. Mas não, mas tá por aí ótimo. vai. Gente, isso só demonstra que você é uma artista super eclética. Então não existe uma pessoa querer te criticar por qualquer coisa que você faça, porque você, Amanda, é capaz de fazer qualquer pessoa. Qualquer coisa, desculpa. Porque quem consegue cantar Elis com uma perfeição, como você cantou nesse momento agora, com a filha no colo, com a gente aqui, tudo isso é capaz de fazer qualquer coisa. Gente, eu vou ler o recado do pessoal da galera, porque senão o pessoal fica chateado, porque tá todo mundo interagindo com a gente aqui, olha. Tá, eu vou lendo aqui, vamos voltar aqui. Sempre com a Rosemary, tanto, canta, não, tá aqui, já foi. Aqui, olha. Não, beijo a todos, não, é aqui, é daqui, ó. Jack, eu te amo. Minha menina diva, Gisela. Tia Gisela. Agora, o papai deixou um recado aqui, olha, papai também tá aqui, beijo. Beijo, papai. Ana Elizabeth, boa noite a todos. Dizendo que o papai também disse que a Ângela tá ligada, já vimos aqui. A Ana Elizabeth disse meu outro filho, é o Jack. Ana Soares é uma guerreira, Amanda. A Gisela diz aqui, ó, muito orgulho de fazer parte um pouquinho dessa família. O João aqui também falando aqui, Marcelinho, você é a luz das nossas vidas. Gisela também aqui, linda. Aqui, Rosemary diz, é uma querida, tenho orgulho de tê-la conhecido na UF e na vida real. A Maria também deixa aplausos. E aí, daqui a pouco eu volto de novo, tá, gente? Porque senão não dá pra gente continuar. A gente tem que ouvir que a Amanda tá aí, ó, tem 2 meninas para tomar conta, então é complicado. Agora, eu vou falar aqui. Amanda, e como é que é essa relação Amanda como nossos pais? Meus pais, na verdade, sim, a gente sempre teve uma relação muito próxima, mas eu acho que a gente, depois que vira mãe, a gente se aproxima ainda mais dos pais. Você fica com ela pra mamãe? Pode pegar, amor. Você fica com ela um pouquinho? Segura a bebê. Tadinha, mamãe. Bebê segurando a bebê. Na verdade, a gente sempre foi muito próximo, graças a Deus. Eu tenho uma família muito... que eu falo, todo mundo junto. A minha irmã, agora a gente tinha marcado, minha irmã não tinha marcado de vir, mas minha irmã, de repente, apareceu para nos ver lá no Rio. Então, eu sou uma pessoa muito grata pelos meus pais. Eu acho que eu não seria metade do que eu sou hoje, como ser humano mesmo, se não fosse por eles. Porque eles que abriram a minha cabeça para muita coisa, me ensinaram muita coisa, mas sempre respeitaram o que eu queria ser, o que eu queria fazer. Sei que ser cantora, na época, também, para a comunidade, não era uma coisa assim muito fácil, porque as pessoas não tinham muito acesso. Então, mudava muito, né? Hoje é muito diferente. Hoje é tudo muito mais aberto, tudo muito mais aceitável. Antigamente não era. Quando eu comecei, não era. Então, assim, eles sempre entenderam, sempre apoiaram, sempre respeitaram, sempre quiseram fazer parte. Eu lembro dos meus pais indo para The Week, foram para The Week comigo, assistir meu show. Eu sei que a avó... apoio incondicional. O que você quiser fazer, eu apoio, entendeu? Então, assim, eu acho que é o importante. Às vezes a gente não tem a resposta para tudo, a gente não sabe o que quer ser, mas eu, quando quis vir morar nos Estados Unidos, meu pai bancou, meu pai veio. Não, você vai fazer, você vai. Você quer ficar mais 6 meses? Tá bom. Minha mãe não queria, mas ela entendeu também que era um processo de crescimento. E eu não seria
cantora se eu não tivesse vindo morar fora. Hoje eu entendo os processos todos. Deixa eu botar aqui mais melhor. O processo da vida, porque eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse tomado os passos que eu tomei. Se eu tivesse continuado estudar para fazer faculdade e não tivesse vindo para cá, não tinha aprendido inglês. Se eu não tivesse aprendido inglês, não tinha virado cantora, não teria provavelmente a Bela, entendeu? Talvez a Liz, mas não a Bela. É o caminho. A vida é o eterno caminho cheio de portas. Você abre, dá para mais 2. Você abre, você dá para mais 10. Aí você vai escolhendo. A gente não tem resposta para tudo. Então, assim, eu aprendi desde cedo a não viver pelo e se. E se eu tivesse tomado a porta da direita e não da esquerda? E se eu tivesse escolhido isso? Eu apenas vivo. Porque o que acontece? Se eu ficar vivendo no e se, eu tomei a decisão certa, que eu achava cabível, no momento que eu tinha essa informação. 5 minutos depois, se a informação chegasse de outra forma, eu teria tomado outra decisão. Eu sempre tive a certeza de tentar fazer o meu melhor para tomar as melhores decisões. Nem sempre tomei, mas eu tive a responsabilidade muito grande de aceitar as coisas que eu tinha feito e de que as consequências do que elas vão se desdobrar. E eu estava, eu acho que foi muito parte da minha educação viver desse jeito. Que eu aceito, agradeço, seja coisa boa, seja coisa ruim. Às vezes a carga é pesada, mas eu não sou uma pessoa de ficar, meu Deus, que eu tenho que acordar às 5 horas, meu Deus do céu. Eu não sou, eu falo assim, então, acorda às 5 horas, tem que acordar às 5 horas, tá? Tem que ficar 24 horas gravando e o João quer gravar mais 5 cenas. E aí você quer fazer, você quer dormir, foda-se. Aí você tem que emagrecer 5 quilos em 3 dias. Aí você tem que amamentar enquanto você tá tirando foto. Tá tranquilo, então tá tudo tranquilo. Eu acordei, hoje eu sabia que eu tinha show, que eu tinha gravação, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, que eu tenho ainda mais 2 clientes depois daqui, e tá tudo bem. Porque, assim, eu prefiro viver numa alta velocidade e estar ok vivendo assim, do que eu viver me lamentando se eu tentar diminuir. Bravíssimo. Isso, para muita gente é estranho. E para muita gente, eu acho que isso também é muito difícil para quando você tem um parceiro que não te conhece, não te respeita. Então, por isso assim, que eu e o Jack, a gente se dá muito bem por causa disso, porque ele entende. Ele entende que a minha necessidade de estar fazendo muitas coisas me preenche, me faz feliz. Então, e se ele gosta de mim, ele tem que entender que isso me faz feliz e tá tudo bem. Agora, o Jack é muito irmão. Né? Eu falo do Jack, porque o Jack já passou pelo marido number 1, marido number 2, e agora o marido number 3. Mas o marido number 3, ele tá aprendendo. Eu acho que ele tá aprendendo mais rápido que os outros. O que foi? Bom, eu tô quase uma Gretchen. Bom, vamos falar de... Eu tenho 17 casamentos, mas eu vou casar 17 vezes, quero casar com mesmo. Meu Deus, é coisa de artista mesmo. Eu achava que isso era mentira, mas é coisa de artista, né? Gostar de casar muito. Eu não né? acho que é gostar de casar. Eu acho que o artista, ela tem uma alma muito grande. E não dá para você encaixotar. E eu falo isso de coração. É muito grande. Eu falo isso de coração. Não dá para você encaixotar. Não dá. O ser humano em si já é desdobramento em cima de desdobramento. Já é uma coisa complicada. E o artista, o mais bonito do artista é a liberdade. Se você corta aquilo, é tipo você tirar minha perna debaixo de mim. Ou você reparte o artista para você viver feliz, ou então você vai ver O que é mais bonito? Uma arara presa na gaiola ou ela no habitat natural dela? Ela solta, com certeza. Isso, as pessoas não entendem. O que é bonito? A arara ou a porcaria da pena que você vai arrancar do bichinho? Então, se você quiser partir, ou se você quiser engaiolar, ou se você quiser tirar as penas, tudo isso, no final, não sobra aquilo que é aquilo que a pessoa é. Então, assim, você não gosta daquela pessoa, você gosta daquela pessoa desde que ela esteja quadradinha, onde você pode encaixotar e botar em cima da prateleira. E eu não caibo na porra da prateleira. Eu sou grande pra cacete, eu não caibo na prateleira. Ela não cabe na casa, você não tá entendendo. Eu tenho 1,80m. A prateleira tem que ser larga, grande e pesada, então não cabe. Então, assim, e não é porque gosto de casar, é que eu gosto de ser feliz.
E quando não me deixa feliz, eu não tenho problema em chegar e falar, olha, nem o meu caminho tá certo, nem o caminho seu tá certo. Só não tá mais certo junto. E não tem problema. Eu ia te perguntar lá pra frente. Vou te perguntar então já agora. Tá feliz? Agora tô, graças a Deus. Estaria mais feliz se eu pudesse ter o relacionamento que eu tenho perto. Porque me faz muita falta, tá longe. É muito complicado para mim, inclusive porque a gente tem uma filha juntos e tá longe, e eu sei dos perrengues que ele passa aí, ele sabe dos perrengues, e a gente não pode estar junto, e a gente não pode... Uma coisa que eu gosto muito que é conviver. Eu adoro conviver. Eu gosto de conviver. Eu não só acho que eu seja uma pessoa difícil de... mano, é insuportável de conviver. Eu não encho o saco de ninguém. Eu quer fazer, faz. Eu deixo... Vai fazer. Eu não acho legal. Não, você não vai fazer. Por exemplo, eu tenho uma diferença de idade com o Léo muito grande. Ele tem 28, eu tenho 42. E aí, falando nisso, e pela liberdade que você me deu, total liberdade que você me deu, eu tenho a liberdade de dizer que, infelizmente, poderia ter agora um depoimento para Amanda nesse momento, mas por questões particulares, que não foi nem pela questão da Amanda, a questão minha e dos amigos da Amanda, a gente preferiu que não viesse ao ar, porque a Amanda está com problemas, então a gente não vai colocar aqui. E no lugar, nesse lugar, a gente vai colocar um outro homem que faz parte também da vida do coração, da vida e do coração da Amanda. Sim, sim. Que é esse lindo aqui, ó. Surpresa! Amanda querida, tanto quanto está sendo para você ver esse vídeo, também para mim foi uma surpresa quando o Jack me ligou convidando para fazer essa gravação. Falar de filhos pode parecer uma coisa fácil, mas não é não. E falar de uma filha como você em 1 minuto é uma tarefa, no mínimo, complexa. A gente fica até sem saber por onde começar, mas... fugindo da tentação de falar sobre a Manduquinha, aquele bebezão querido que nasceu em Campinas há algum tempo atrás, eu prefiro falar um pouco sobre essa grande pessoa, esse grande ser humano que você se tornou, né? Uma batalhadora amiga, generosa para todos aqueles que acompanharam desde cedo sua trajetória, primeiro como filha, como irmã, depois como estudante de psicologia, como cantora, como mãe 2 vezes e agora também como profissional no ramo imobiliário aí nos Estados Unidos. Eu não posso esquecer de falar também da amiga dedicada e generosa que você é com todos aqueles que te cercam, que te amam e até mesmo com alguns poucos que talvez, a meu juízo, nem mereçam tanto. Tenho muito orgulho de ter você como filha e por ter recebido esses presentes maravilhosos que se chamam Bela e Liz. Amo demais, amo muito vocês. Um beijo enorme, querida. Ei, Jack, daqui a pouco a Amanda volta para falar, tá, gente? Porque como é ao vivo, pode acontecer que às vezes a pessoa cai, acontece alguma coisa, ela tá aqui já de volta, aí a gente coloca a Amanda e a gente escuta a Amanda falando mais um pouquinho do pai dela. Conta pra gente, amiga, aí, desse homem maravilhoso. Ai, amor, caiu aqui. Mas você conseguiu assistir? Oi, amor. Não, amor, depois eu vou assistir com calma. Eu só ouvi falar um pouquinho de psicologia, de filha, Manduquinha, nananã, e caiu. Poxa, que pena, nossa. Não, mas não tem problema. Depois você me manda, depois eu vejo. Mas eu vindo do meu pai, eu já imagino que seja. Porque meu pai é uma pessoa assim, que é homem de paixão.
Eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho de ser filha dele. Ele é uma pessoa, assim, mais que maravilhosa. Não tenho palavras para agradecer. Sempre, sabe, perto da gente para poder fazer com que a nossa vida, mesmo ele sendo separado da minha mãe, que a gente não sentisse, isso sempre esteve presente. Hoje em dia, ainda mais. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Nunca deixou a gente passar perrengue. Pelo contrário, só facilitou, tentou estar do lado, presente o máximo possível, nas horas ruins e nas boas. Então, só tenho a agradecer. E parece que tem uma grande parceria, né, entre eles, são muito unidos, até Meus pais depois da são, minha separação, madrasta né? também, graças a Deus. Minha madrasta, por sinal, Isso. é madrinha da minha A filha. madrasta, é a madrasta. É a boadrasta que eu brinco. Fala, madrasta, tu é muito É feio. isso. Eu chamo ela de segunda mãe porque madrasta não dá, é muito feio. Ela Também é acho. uma pessoa maravilhosa e muito presente, então não dá para chamar de madrasta. Segunda mãe fica melhor. Mãe 2. Agora, Amanda, eu queria perguntar uma coisa a você aqui. Cadê aqui? Eu tô meio que... Aqui, achei. Amanda, me conta essa história aqui da inauguração de uma boate que você estava indo, e aí o GPS te levou para o meio do nada. Eu não me lembro, minha mãe falou isso essa semana, eu não me lembro onde foi. Ela falou que não foi, que eu falei, bem, foi Bauru? Ela falou, não foi. Mas a gente realmente chegou num lugar, eu não me lembro onde que foi. Eu só sei que tá assim, chegamos no seu destino. E tipo, o senhor Matagal. Eu falei, eu acho que a gente tá no lugar errado. E aí, chegando lá... A gente já passou todo perrengue. E não foi coisas assim de 10 anos atrás, não. Até outro dia mesmo, 2019, eu e o Jack, a gente fez o show, aí a gente tinha que fazer a parada gay do Rio. A gente estava em Bauru, o show foi maravilhoso. Aí a gente tinha que ir dormindo, não foi, amigo? A gente foi dormindo dentro do ônibus. E aí a gente pegou... Quer dizer, dormindo não, porque ela e a Nick, elas foram de resenha 5 horas na estrada. Eu só olhava e falava, ela tem show mais tarde, ela não cala a boca. Aí chegou uma hora que as duas cansaram e dormiram. Assim, a Nick cobertou as duas enroladas, mas foi bem corrido. Porque eu e a Nick, a gente fala mais do que a nega do leite. E quando a gente, por exemplo, o pessoal fala assim, quando vocês duas juntam, e aí você fica muito bêbada. Eu falei, gente, o primeiro que eu nunca juntava com a Nick para lugar nenhum. Quando a gente juntava, tava no mesmo lugar, era uma coisa épica. É um evento, né? É um evento. Então, assim, a última vez que eu estive no Brasil com a Nick, foi assim, antes dela vir morar aqui fora, foi uma jungle, e a gente ficava assim, e a gente junta, fica assim, amiga, vamos embora? E eu com a Belinha na casa da mãe dela dormindo com a Belinha, e ela, não, amiga, já avisei pra minha mãe. Mentira, a filha da puta não avisou a mãe dela. A filha da puta, eu cheguei na casa da mãe dela 8h30, eu assim, Nick, vamos embora, Nick, vamos embora, Nick, vamos embora. Ela, não quero ir. Eu falei assim, até a hora que eu falei pra ela falou, são 7 horas da manhã, até a casa da sua mãe, tem mais uma hora aí, a gente tem que ir embora agora. Chegando lá, eu já vi que eu vou tomar expor, mas não deu outra, a mãe dela tava no portão. Eu falei, só falta eu pegar o chinelo havaiano e jogar. E tem 2 detalhes dessa noite. Sua filha estava chorando até... Aí eu olhei pra cara da Nick, a Nick assim, ups. Falei, filha da... Tem 2 detalhes. Tem 2 detalhes dessa noite. O primeiro, que a gente não ia ficar na festa, mas como estava todo mundo ali, que nós não costumamos. A gente não costuma ficar em festa. E aí a gente acabou ficando na festa, aí vai embora, volta pro hotel para pegar as coisas, que estava todo mundo no hotel, e foi todo mundo de comboio. No quarto tal, a gente entrou no quarto que não era o quarto que deveria ser o quarto. A gente entrou num quarto aleatório. Tava aberto, a gente entrou. Tava aberto, a gente entrou, tipo, não é aqui. Aí saiu todo mundo correndo. E teve o fato de que a Nick esqueceu o farol do carro aceso. E o carro não pegou, acabou a bateria. Tudo que acontece quando eu e a Nick está junto é só merda. Mas o pessoal acha que a gente é tipo muito louca, a gente não faz nada. A gente fica geralmente braço dado, andando na boate inteira, falando com todo mundo, enchendo a cara. É isso. Gente, essa animação e dançando, né, amigo? Fogo e poder. Mas é só isso, a gente não faz nada demais, mas é só isso. Mas é legal porque a gente, assim, tira tempo para estar juntas. O legal é isso, né? E a última vez o Jack estava junto também, foi babado. Foi meu irmão junto. Então, assim,
É muito legal, é muito legal. Agora, esse perrengue, tem vários perrengues. Tem roupa que estourou no meio do show, que eu fui dançar, a roupa rasgou no meio das pernas, no fudilho da calça. Ai. Só merda. Ó, então, em homenagem, vocês duas, a Fogo e Poder, vamos escutar mais uma música. Vou fazer a música Fogo e Poder. A Fogo e Poder. Fogo e Poder. Não é essa? Tá louca? Look who is back. When was the last time we've met? And you were so sure I would be lost without you. Have you made your mind? Having someone by your side? I hope you know you cannot hide the truth. Don't you dare putting the blame on me. Don't you dare say that I didn't try. Don't you dare say that I don't believe in love, 'cause you don't know this world. Look at me now. I will be around. Baby, how does it sound? Are you not alone? Don't you dare. Don't you dare. Look, I am back. When was the last time we met? And you were so sure I would be lost without you. Have you made your mind? Having someone by your side? I hope you know you cannot hide the truth. Don't you dare putting the blame on me. Don't you dare say that I didn't try. Don't you dare say that I don't believe in love, 'cause you don't know this world. Look at me now. I will be around. Baby, how does it sound? Don't you dare putting the blame on me. Don't you dare say that I didn't try. Don't you dare say that I don't believe in love, 'cause you don't know this world. Look at me now. I will be around. Baby, how does it sound? Are you not alone? Provavelmente, esse momento é aquele momento que eu tenho aquele enorme problema com o Facebook. Então, o pessoal do Facebook deve ter visto que a gente deve ter caído lá no Facebook agora. Porque é a música da Amanda que mais me dá problema, é essa música. Coloquei o Facebook e me derruba na hora. Não É dá. engraçado. A gente não ganhou um centavo com essa música pra ficar enchendo o saco com royalties. A música ficou 42 semanas no top Gay Brasil, das pistas. Foi uma das músicas mais tocadas e a gente não ganhou um centavo com ela. Não sei que eles estão enchendo o saco, mas... Eles não deixam de forma alguma. E olha então, que... a Don't You Dare tem uma história curiosa. A Don't You Dare, quem falava muito Don't You Dare era a Bella. E a gente, numa conversa, eu e o Nick, a gente pegou esse Don't You Dare. Porque o Alô Natal tinha feito uma música pra mim e eu tinha que sentar pra escrever. E aí ficou essa história do Don't You Dare da Bella na minha cabeça. E essa música, eu sempre, né, se você prestar atenção, as músicas sempre relatam alguma coisa da minha vida. A Don't You Dare já fez quando eu tava na derrocada
do casamento. Porque era exatamente isso. Era don't you dare putting the blame on me. Don't you dare say that I didn't try. Don't you dare say that I don't believe it in love. Cause you don't know this world. Então era isso. Era essa. E é legal porque eu e a Nick, a gente estava vivendo uma fase bem parecida. Que ela tinha acabado de terminar com o ex-namorado dela. E eu estava nessa fase do tipo, na minha cabeça, eu já estava me sentindo que já não tinha mais jeito e que era o caminho da derrocada. E aí, 2019, aconteceu. No clipe parece que a Nick não quis, Amanda. No clipe parece que a Nick não quis aquele boyzão, fortão. Então, na verdade, porque era uma menina, né, amor? O Ed é uma menina, por isso que ela não quis. Não foi. A gente tava na desolação, que era isso. A gente não. Então é isso. Você não aceita, você não gosta, então a gente vai fazer o quê? Curtir a vida. Era isso. A história do clipe é essa. É a história do tipo, vamos viver a vida louca nós duas. Porque é o que a gente faz, né? As outras partes da nossa vida não funcionam, a gente volta pra música e continua fazendo o que a gente mais gosta, que é fazer música, que é se divertir, que é ser feliz. Agora, Jack, eu não vou me despedir ainda de você totalmente, mas aí agora eu vou bater um bate-volta com a Amanda. Enquanto isso, você vai e entra em contato com aqueles nossos amigos ainda que tá faltando, tá bom? Gente, eu já cancelei todos os meus compromissos de hoje, quase todos, só falta mais um. Se a gente eu vou ficar pobre. Amiga, a gente tá correndo. Você manda os boletos pra tua casa. Não, a gente tá correndo, Eu falei pra você. Eu vou lá. Tá bom? Então daqui a pouco o Jack volta e aí a gente vai bater um bate-bola com você. Eu vou te perguntando e você me diz o que vem na sua cabeça, tá? Fé. Vamos dizer em Deus, numa força superior. Eu acho que amor. Amor. Eu acho que é o que me move. Saúde. Bênção. Filhos. Amor da minha vida. Um livro. Eu gosto muito do livro que eu li na infância, que foi do Paulo Coelho. Estou tentando lembrar qual deles, porque eu tinha lido a coleção inteira. Mas foi a que me abriu muito para essa parte muito do místico, do espiritismo. Não me lembro se não foi Brida, não, foi o outro. Eu estou tentando lembrar o nome. Mas esse livro foi um livro que me marcou muito. Uma cidade. Niterói. Um filme. Em algum lugar do passado. Uma frase. You only fail if you give up. Já tatuei até aqui para nunca esquecer. O que a Amanda diria para a Amanda do passado, a Amanda de hoje? Para eu aprender a me perdoar. Para eu não ser tão intransigente comigo mesma. Às vezes eu sou muito intransigente comigo. Para ser um pouco mais... Que é o que eu tenho trabalhado muito em mim nessa parte desse ano passado. Que eu não sou perfeita e eu tenho que aprender a perdoar as minhas falhas. Que nem sempre eu vou fazer a coisa certa, mas que eu sempre estou tentando, no meu jeito, dentro do meu coração, para mim, é sempre com coerência, nunca é com uma coisa assim incoerente. Não é uma coisa assim que você fala assim, Amanda fez isso, acho que nunca vai correr uma coisa, nossa, estou surpreso. Não, eu sou muito aberta. Mas eu acho que é isso, eu acho que eu ser um pouco menos intransigente comigo mesmo e aprender a me perdoar um pouco mais dos meus erros e um pouco mais eu ser um pouco mais condescendente. Eu perdoo tanta gente que já me prejudicou, já me fez alguma coisa, mesmo sem intenção, que já me magoou tanto, e eu tenho a capacidade de perdoá-las, mas eu não consigo ser benevolente comigo. E o que a Amanda de hoje diria para a Amanda do futuro? Para a Amanda de hoje, para a Amanda do futuro? Querida, que a gente vai conseguir muita coisa ainda, que não é o fim, que essa pandemia só me colocou mais gás para eu continuar vivendo aquilo que eu acho que eu tenho que viver, tentando a busca da minha felicidade acima de tudo e tentando fazer as pessoas que eu amo ao meu redor felizes, que é isso que eu quero. Eu quero não é só ser feliz. Eu ser feliz, para mim, eu já sou.
Eu tenho 2 filhas maravilhosas, eu tenho um companheiro maravilhoso, embora a distância ainda esteja muito difícil. Eu tenho amigos. Eu sou uma pessoa muito grata, eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu fico falando, eu não me lembro de eu estar sozinha em momentos nenhum. Acho que na parte mais difícil que eu vivi ano passado, que foi eu ter saído de casa e desmontar a casa, meu irmão pegou avião no meio da pandemia, pouco antes da pandemia de estourar, foi no começo de março, pegou as coisas dele e veio embora. Não, irmão, eu tô aí pro seu lado. Porque ele sabia que ia ser difícil para mim. E ele estava do meu lado. Então, assim, eu nunca tô sozinha. Eu sou muito abençoada, muito agradecida, porque às vezes nem eu acho que eu mereço tanto. Entendi. Olha, nosso convidado, ele caiu aí, mas daqui a pouco ele tá voltando. Eu coloco ele aqui para bater um papo com a gente, que a gente está correndo aqui por causa do tempo. Mas, e aí, você falando disso de família, hein? Na família ela é uma árvore, né? Que vai criando galho, vai criando frutos. Aí eu vou mostrar aqui, olha. E tá aí os frutos são de verdade, porque você vê tanto na aparência quanto no jeito, é tudo. Eu vou deixar você ver que é melhor, sabe? É igual, meu irmão. Oi, eu sou a sobrinha da Amanda na ideologia da família mesmo, porque na realidade a gente é melhor amiga, literalmente. A gente tem uma conexão muito forte, de verdade, muito forte mesmo. A gente ri junto, a gente chora junto. Mentira, só ela que chora, porque eu não gosto de chorar não, mas ela chora bastante. A gente come açaí junto e literalmente é isso. A gente é muito mais do que só um codinome que as pessoas dão a parente da família como sobrinha. A gente, acima de tudo, é muito amiga. De verdade, a gente é amiga demais. Mas no codinome da família sobrinha, eu sou a favorita. Cadê não? E uma coisa que eu mais gosto nela é que toda vez que ela tá errada e briga comigo, e ela tá errada sempre, ela aparece com um pote de açaí pra mim, pedindo desculpa. Podemos estar com um problema no coração? Podemos. Vamos continuar tomando? Sim. Te admiro muito, viu? Saudade. Boa noite! Guerreira, minha sobrinha. Ai, meu irmão aí. Não falei que tinha meu irmão aí na que é muito igual? Ai, boa noite, A minha João! sobrinha é ótima. Eu não peço desculpa, eu compro açaí. Oi, João, boa noite, seja bem-vindo, obrigado por ter esperado aí, muito obrigado. Como é que é a relação vocês, cara? Você com essa figura que é a sua irmã, cara? Você tá ouvindo a gente? Não sei se ele tá ouvindo. Muito bom. Acho que ele não tá ouvindo a gente. Ainda não tá. Oi, querido, boa noite. Agora tá. Tá dando pra ouvir, irmão? Muito obrigado pelo convite. Tá meio baixo. João, se você, aumentar um pouquinho seu microfone. Antes de eu falar como é essa relação, vocês conseguem. Porque eu não estou conseguindo. Isso, a gente também está com uma dificuldade de ouvir você. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, mas tá um pouquinho baixo. Agora melhorou. Só que tá bem baixinho. Se você aumentar, tenta aumentar o seu. Eu acho que não tá. Acho que vai ter que entrar de novo. Oi, amigo. Tá me ouvindo?
Pronto, gente, aconteceu um probleminha que acontece, mas isso aí, já estamos de volta, estamos já de volta aqui. E aí, aos pouquinhos, todo mundo vai entrando e vai aparecendo todo mundo de novo. Obrigado a todo mundo que ficou, tá? A Amanda também já está aqui de volta. Já entrei. Foi o probleminha que houve aqui, mas já estamos de volta. O João também já está aqui. Ai, João! Entrou todo mundo agora. Fala agora, João. Estamos ainda com uma falha, mas está dando para te ouvir. Só para vocês terem uma ideia, estou no vizinho. De roubar a internet do vizinho, porque é isso que a gente faz, a gente é amigo, e nessas horas que a gente precisa dos vizinhos, ele está aqui. Isso aí que é legal. Eu, por incrível que pareça, troquei minha internet desde ontem, os caras tentando resolver a tal da fibra ótica, que não resolveu nada, e aí eu estava sem internet, aí eu pedi para ele aqui. Mas vamos lá, estou aqui dentro da casa do vizinho. Tá todo mundo com problema da fibra ótica, né? Eu também as duas de casa cortada, eu tive que vir pro hotel para fazer a live. Vim com tudo, bolsa, iluminação, tudo. E supostamente para uma velocidade maior, mas a antiga estava muito melhor porque pelo menos funcionava. Mas enfim, eu acho que a primeira pergunta que você falou foi como é conviver com esse furacão que é a Amanda, né? Eu acho que o Marcelinho foi muito feliz no que ele falou. O Marcelinho é um ser humano. Eu tenho 40 anos, irmão, e eu não conheço pessoas como o Marcelo. Se o mundo tivesse pessoas como o Marcelo, muito mais pessoas como o Marcelo, esse mundo seria diferente. Mas o Marcelinho resumiu muito bem o que é a Amanda, esse furacão. O Jack convive com ela também. Mas é muito além disso, né? A Amanda, ela é esse furacão, mas ela também é essa cúmplice, essa parceira, essa pessoa que está em qualquer momento, principalmente o que é raro, porque quando está todo mundo bem, né? Aí é tudo lindo, maravilhoso, mas quando está ruim a gente visualiza quem realmente está do nosso lado. E pelo pouco que eu vejo, pela distância que nós temos hoje, quando mais se pega, mais quando ela está junto. Então, a Amanda é um orgulho para a gente. É muito bom saber que ela está dentro da nossa família. A gente só tem a agradecer a ter uma família. Cada vez que eu conheço mais pessoas, eu vejo quão rara ela é. Pelos nossos pais, pela nossa educação, pela irmã mais velha, que é a Mariana. E é isso. Além disso tudo, ainda nos traz essas duas bênçãos, que é a Bela, a maravilhosa, que mudou a nossa vida, e agora a Liz, que é esse foguetinho que está chegando, que é a criatura mais risonha que eu conheço em toda a minha vida, que traz alegria nesse momento tão difícil que a gente passa. Então, é isso e muito mais. Eu ficaria agora, falar da Amanda. Assim. Agora, falando profissionalmente, você também tem o dedo em muitas coisas que a Amanda já fez, né? Porque você já produziu muitas coisas que a sua irmã já fez, né? Como é que é o trabalhar com ela? Difícil, muito doido. É isso aí, na verdade, assim, eu acho que a questão artística mesmo, sabe, cara? Acho que a grande diferença dos artistas para nós, velhos mortais, é essa. É que é difícil mesmo, porque a leitura que eles têm do mundo é outra, e é isso que faz eles se tornarem o que eles são. Então, a gente tem que tentar entender o máximo possível, respeitar dentro das diferenças e lutar para construir esse produto dentro do que supostamente o artista acha interessante e o que a gente visualiza como produto para o mercado. Isso é muito difícil, né? Então, é uma luta muito grande, principalmente porque a Amanda, como o Jack falou, a Amanda desbravou, cara. A Amanda desbravou o mercado. A Amanda lutou. Eu lembro, não só como ela falou da época da adega, de voz e violão, mas do primeiro debut dela na The Week, com um vestido de 15 mil reais, uma coisa absurda. E ela lutou e construiu esse caminho, desbravou esse mercado. E foi uma luta muito grande. E, consequentemente, nós entramos também nesse mercado e lutamos juntos. Assim. É muito difícil, mas é isso. Eu acho que quando se faz com amor, quando se faz com carinho, com respeito, com admiração, as coisas andam. A Amanda é uma mulher muito... E humildade, né? Humildade, porque ela já fez tanta coisa,
ela poderia ser uma pessoa soberba, né? Porque ela tem direito disso por tudo que ela já fez na vida dela, e ela não é, ela é super humilde, ela é no chão, tem que dançar, a gente dança, tem que sentar, a gente senta, tem que ficar em pé, a gente fica em pé. Então, ela, assim, ela está disposta a tudo. Eu acho que isso também é o grande diferencial dela, né? São poucos artistas que têm essa capacidade de ser humilde, de aceitar aquilo que, qualquer coisa com maior naturalidade. Fazer isso, vamos fazer com gosto, com qualidade, né? Amanda sempre lutou muito sozinha, sempre foi muito independente, e nessa questão ela começou a ter que entender de todas as áreas. Então ela tem um know-how, ela tem uma expertise muito ampla, muito grande dentro. Ela não só canta, ela entende do backstage, ela entende de passagem de som, ela entende uma série de outras coisas que muitos artistas ainda não visualizam, porque inclusive tem uma equipe gigantesca. Eu acho que como a Amanda desbravou, ela lutou muito, então ela também aprendeu muito. Eu acho que foram momentos incríveis, assim, porque por mais que seja difícil, é muito prazeroso. Pô, o que eu falo para Amanda, ela já é uma vitoriosa pelos lugares que ela passou, por onde ela passou o seu legado, onde ela cantou nesse mundo. A música levou para lugares inimagináveis. Assim. A Amanda foi... Qual é o nome daquele lugar, irmã? Paquistão, não? Paquistão, cara. É muito doido, assim. Eu acho incrível, assim. Você conta no dedo um artista brasileiro que teve uma experiência como essa, entre outros, Havaí. teve Havaí, teve o Paquistão, teve Tailândia, teve Taipei. Eu nunca fiz isso por nenhum artista, fiz pela sua irmã. 4 horas de viagem, praticamente, para sair, para encontrá-la, para ver em Genebra, na Suíça. Sabe? Eu cheguei lá, já estava cansado, morto. Quando ela me viu, amiga, eu falei, amiga, eu vim só para te ver. Eu estava morta. E assim como você, tem vários doidos que saem de um país para o outro só para me ver. Eu falei, gente, eu não vou na esquina. Por causa dos outros, vocês vão sair do outro país para vir me ver? Então, assim, eu acho que são coisas que a sua irmã já presenciou, já passou, que faz dela ser, poderia ser, né? Poderia ser se sentir a top das tops, e ela não é. Eu acho que, e eu digo aqui, ó, os artistas da noite tem essa dificuldade mesmo. A gente sabe que a mídia, ela não te ajuda. A gente sabe que a mídia não ajuda. Às vezes ajuda um que cantou um pararará, mas não ajuda aquele que está batalhando, aquilo tudo. Mas, assim, o que a pessoa presencia, vivencia, né, no período que está ali na batalha da luta, às vezes acho que paga qualquer fama, sabe? Só demonstração de carinho, de amor, sabe? Você vê a pessoa que ela tá ali porque ela te ama, porque ela gosta de você, gosta da sua música de verdade, paga qualquer milhões, qualquer contrato aí que você poderia ter, né? O carinho das pessoas, é o que eu falei, eu sempre fui muito agradecida, porque o carinho que eu recebo, onde quer que eu vá, é muito grande. Então, eu não tenho nem como retribuir. Eu retribuo em música, que é o que eu posso dar, que é a minha melhor parte. É isso aí. Olha, João, eu vou te agradecer, porque eu sei que você está roubando aí. Para de roubar o vizinho. Eu te agradeço. Obrigado por você ter passado aqui, obrigado por você ter esperado, obrigado por você ter saído aí de casa, você roubar a internet do vizinho. E aí, olha, aqui está sempre aberto aí quando eu sei que você está sempre produzindo, tem projeto, lança aqui no meu canal. Tem projetos novos aí, graças a Deus. Tá aberto aí para vocês sempre, tá? Obrigado mesmo. Obrigada, irmão, te amo muito. O João não tá no Rio, né? O João não tá no Rio. Não, o João tá no Rio, o João tá em Niterói. Meu Deus, é todo mundo de Niterói? Graças a Deus. Né? E é todo mundo na moda do Paulo Gustavo, de Niterói, tem que ser careca? Na verdade, para mim não foi uma questão de opção, né, irmão? Se fosse não, também, olha, vamos junto aqui, ó. Tamo junto. Tamo junto. Depois eu adapto, tá tudo certo. Mas de coração, irmão, muito obrigado pelo convite. Irmã, um beijo no seu coração. Em breve a gente vai estar junto, comemorando, trabalhando e curtindo um pouco mais aí das crianças, tá bom? Amo você, um beijo grande, se cuidem. Obrigada, irmão. Valeu, João. Obrigado, João. Obrigado. Tchau. Nossa Senhora, que bate-papo. Ai, amigo, tá difícil você, hein?
Amiga, tá difícil de acabar, porque eu tô pensando aqui, sabe? Eu não sei o que que tá acontecendo aqui atrás. Isso aqui depois no editado, até a gente vira. Tá tendo uma batida que tá tendo aqui dentro do prédio, toda uma bateção de porta. Não sei se você aí conseguiu ouvir. Não, eu não escuto, não. Nossa, muita batida alta de porta. Eu já tomei um susto 2 vezes. Agora aqui. Eu vou falando com o meu. Hoje eu tenho um diretor também, tá? Meu diretor Jack. Aí eu vou perguntar ao meu diretor, o nosso próximo convidado não tá ok ainda, diretor? Não? Ok. Ok. Meu diretor já falou comigo. Olha. Enquanto a gente vai fazendo coisa bem ao vivo, bem. Isso, bem enquanto a Amanda tá na fazendo. casa. Enquanto a Amanda tá A gente fazendo. vai andando, porque a gente tem que trocar a bebê e ela rindo. Ai, mamãe. Isso, enquanto a Amanda vai trocando a bebê, a gente vai de música já para chegando nas partes finais, tá? Vamos de música. People get around, hear the sound, 'cause it's a celebration, a celebration. People scream and shout, let's get down now, free imagination, imagination. If you feel the love, then put your hands up high and light up the room, light up the room. If you feel the love, then put your hands up high and shake it like boom, boom, shake it like boom, boom. If you feel the love, then put your hands up high and light up the room, light up the room. If you feel the love, then put your hands up high and shake it like boom, boom, shake it like boom, boom, and shake it like boom, boom, shake it like boom, 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 boom. Shake it like boom, boom. Every time you're flying, there's no lie. Just be a little patient, a little patient. Gotta stand up, keep it up. It takes determination, determination, patience. If you feel the love, then put your hands up high and light up the room, light up the room. If you feel the love, then put your hands up high and shake it like boom, boom, shake it like boom, boom. All I wanna do is dance tonight. All I wanna do is believe in my life. If you feel the love, put your hands up high and shake it like boom, boom, shake it like boom, boom. And shake it like boom, boom, shake it like boom, boom. Shake it like boom, boom, shake it like boom, boom. Oi, estamos de volta. A gente está de volta. A Amanda tá trocando a fralda. Gente, a Amanda é mãe. Vocês têm que entender. Então, mãe, quem é mãe entende. Então, a gente vai fazendo. Vamos levando aqui enquanto a nossa amiga daqui a pouco está de volta. Porque ela vai ter uma surpresa daqui a pouquinho aqui. Tá? E aí, olha, eu vou deixar aqui para vocês uma proposta. Segue lá agora, gente. Se você puder, vai no nosso canal, deixa seu likezinho no nosso canal, no Castelano TV, não, no Castelano Web TV, Castelano Web TV, ou então também você pode seguir a gente no nosso site, que é bem facilzinho, tá? Eu vou falar para vocês aqui o endereço, que é www.castelanotv.com.br. Tá? Vou repetir, www.castelanotv.com.br.
Agora eu vou fazer um encontro, gente, dessas duas gerações de mamães. Nossa querida Amanda e a nossa Quem é a minha mãe? Oi, mãe! Oi, meu amor. Tô Oi, apaixonada em ver a sua live linda. Você maravilhosa com essa coitadinha. Tamo junto, aqui é tudo misturado. Só um minuto, peraí. Então, falar de você agora é meio chovendo molhado, porque todo mundo já falou, né? Mas eu tenho um orgulho muito grande em ser sua mãe, porque eu, mais do que ninguém, sei do tamanho da batalha de sempre, né? E de como que você começou essa carreira aqui em Niterói, cantando nos barzinhos de madrugada, no frio que faz aqui no inverno, naquela adega, e foi ali que você começou o primeiro público que foi ficando cativo, né, de ver você cantando as músicas em português e que você canta divinamente Elis Regina, Chico Buarque. Eu amava muito esse período da sua vida. Mas você saiu daqui, foi para São Paulo, abriu um caminho completamente novo, né? E hoje, quando a gente pensa que você fez show no Paquistão, em Paris, na Itália, na Turquia, aquela menina que carregava até caixa de som para poder cantar, porque era a sua praia, né? Que você pegou seu diploma de psicóloga e deu para mim, que está guardado no guarda-roupa. Eu fico assim demais de orgulhosa de ver o seu sucesso, do seu progresso, do seu crescimento como pessoa humana, como mãe. Como mãe, você assim é perfeita. Você se modificou muito depois também que se tornou mãe, que acho que aprende a ser filha, né? Então a gente tem essa união, essa amizade, e que eu sinto uma falta imensa de você aqui, mas eu sei que você está sempre lutando pela sua vida, pelas suas coisas, e eu só posso te desejar tudo de bom nesse mundo, sabe? Porque você merece tudo, tudo. Você está sempre cuidando dos seus amigos, da sua família. Você é uma pessoa muito importante para todos nós e para quem está ao seu redor, né? É muito bom, muito feliz. Tenho muito orgulho de você, do ser humano que você é. E obrigado por você cantar a minha Elis Regina, que eu adoro. Obrigada a você, mãezinha, por tudo, sempre. Pelo apoio, pelo carinho. Amigo, você tá mudo. Foi tudo tramado, né, Chabete? Eu só sabia que a senhora gostava. Você viu que eu fui certeiro. Era Elis Regina ou Chico Buarque. Amanda, como é que é essa mãe, Amanda? Como é que é ser filha dessa senhora? Maravilhosa. Ela é maravilhosa. Tudo que eu aprendi. Chabete. Tem que abaixar a televisão. Agora pode ser a Amanda, tem alguém com alguma coisa muito alta. A televisão dela. Abaixa a sua TV. Baixa a TV, Maria. Cadê o controle? Maria Clara. O controle sumiu. A minha assistente sumiu com o controle. Gente, olha o cabelo que lindo, tá? O cabelo dessa senhora. Maravilhosa ela. Agora Nossa. Não, amor, é o que eu falo. Eu acho que a gente é muito reflexo dos nossos pais. Eu, graças a Deus, sempre tive o apoio da minha família, da minha mãe, do meu pai. Então, ser filha da minha mãe é coisa ela sabe disso. A gente tem uma conexão muito grande. A gente praticamente toma café todo dia, mesmo cada um no seu país, longe uma da outra. A gente toma café todo dia junto, praticamente. Quando não tomamos, uma fica preocupada, será que aconteceu alguma coisa? Mas tá tudo bem.
é só a vida mesmo, que às vezes dá uma correria louca, mas é o que tem. Mas, enfim, eu só tenho que agradecer, porque ela sempre foi minha grande incentivadora em relação a tudo, não só a psicologia, mas que eu também, por sinal, parece que eu não uso diploma, mas eu uso, porque eu O diploma é dela, né? no dia a dia, eu acho que me tornei uma pessoa mais compreensiva da dor alheia, de me colocar mais no lado no pé das outras pessoas, do sapato das outras pessoas. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Eu tenho uma família, graças a Deus, maravilhosa, eu não tenho o que falar. Que bom isso, sabe? Isso é tão gostoso ouvir isso. E é engraçado que a gente ouve e a gente vê de verdade, porque eu, nesses dias, né, que eu tive conversando com eu já chamo ela de tia Beth, tá, mano? Pode Já chamar. perguntei pra ela se ela quer ter um filho preto. Porque ela já tem Não tem problema, lá em casa a gente só agrega. E aí, eu conversando com a sua mãe, a gente percebe a dedicação dessa família, o bonito dessa família. E olha, você acredita que quase, que você não vem ao caso agora, mas só deixaram assim no ar, quase que eu não consegui fazer esse encontro bonito de família por uma informação errada? Você acredita? Por quê? Porque eu tive uma informação errada, mas é porque eu sigo muito o meu instinto, sabe? E aí eu bati o pé e eu falei, não, para eu fazer essa live, tem que ser desse jeito aqui que eu quero. Eu quero falar da vida da Amanda num bate-papo. Que as pessoas vão poder conhecer a Amanda na vida dela normal, no cotidiano, ela pessoa, não Amanda artista, mas não esquecendo quem ela é, o que ela já fez, o que ela faz. Mas eu quero que as pessoas conheçam a Amanda, a família da Amanda, os filhos da Amanda. E não podia dizer da Amanda sem falar das meninas, sem falar da sua base, que essa é a sua base, a sua família. Sim. Então, assim, uma família, problemas toda família tem. A minha tem, a sua vai ter, e a do vizinho de cá e a do vizinho de lá também vai ter. O importante, eu acho que no final de tudo, a família continua sempre unida. Sim, graças a Deus eu não posso reclamar. A família pode ter o atrito que for dentro dela, mas é dentro ali dela. Ela não dá o espaço para que o outro de fora entre. E ali se faz e ali se resolve. Então, eu acho que é isso que é o senso família. E vocês, literalmente, visivelmente, é uma tradicional família de verdade. Eu estou muito feliz de ter entrado e ter conhecido um pouquinho cada um de vocês, de verdade, tanto a tia Beth, quanto o Jack, quanto os meninos, o João, a Maria Clara, todo mundo. Eu tive o prazer, para mim, olha, o prazer não foi para você, foi de verdade para mim, de conhecer cada um deles, de verdade. Porque antes eu conhecia só a Amanda, eu era apaixonado pela Amanda, hoje eu sou apaixonado por cada um de vocês, por cada um. Muito obrigado mesmo, de verdade. Muito obrigado, tia Beth. Muito obrigado pelas horas que a senhora se dedicou a mim. É na madrugada, é de manhã cedo, a gente está se falando, trocando informações, e a senhora sempre no final me deixou a mesma frase: se você precisar de mais alguma coisa, eu estou aqui. Então, isso que foi o meu Essa é minha mãe. Esse foi o meu porto seguro, Amanda. Em todos os finais da minha conversa com ela, eu estou aqui. Essa é a minha mãe, ela é sempre assim. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Então, eu sou muito, muito grato, muito feliz. E olha, tem mensagem aqui da Rose. Beth é uma amigona do coração, é uma amigona mesmo, Beth. Parabéns, minha querida, você é muito valente. E as mensagens foram chegando, gente. O horário já chegamos já a... Quase 2 horas. Tem que trabalhar. E aí a gente vai chegando no nosso horário final e a gente vai... Eu prometi que a gente ia dar prêmios aqui, e aí eu vou dar prêmio de verdade, tá? E aí, só que vocês vão ter
uma semana para vocês responderem, tá? Eu vou fazer essa pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam diretamente no YouTube e vocês vão me dizer quando foi e qual foi a primeira música de parceria da Amanda com a Nick. Tem que me dizer o ano e tem que me dizer o nome da música. Corre no YouTube, deixa escrito lá nos comentários e aí os 5 primeiros que deixarem os comentários lá vão ganhar R$100, tá bom? Os 5 primeiros que deixarem o comentário lá vão ganhar R$100. Vai diretamente para a conta que vocês enviarem depois para a gente, tá bom? Corre então lá e ó, tem que colocar o ano e qual é o nome da música, tá, gente? De parceria da Nick com a Amanda. Essa é fácil, mas vai lá, corre lá, hein? Tá fácil, não tá? Tá muito fácil. Amanda, minha amiga, eu sei que para falar de você, Tia Beth é a primeira a falar. É muita coisa. É muita coisa. E aí... Eu vou dizer para você que eu tenho... Diga, Tia Beth, diga. Não, eu queria só colocar mais uma coisinha que eu acho que é importante nos dias de hoje, por causa de tanta coisas negativas que andam acontecendo e tal. Eu quero explicar que quando a Amanda foi para São Paulo e começou a cantar para o público gay, ela abriu um caminho também, uma porta que a gente não tinha assim conhecimento do que era, o que as pessoas passavam, das discriminações, dos crimes que já houveram. Então, a gente aprendeu a gostar, a amar esses meninos que começaram a participar aqui da minha família, que são gays, maravilhosos, são filhos mesmo de coração. E ela trouxe também isso para a nossa família, porque nós todos passamos a amá-los, né? Então ela tem o Jack que é meu filhinho também, que me chama de mãe. Então foi uma outra vivência que a gente teve e que eu acho que a gente está tendo, né? Que é muito importante. E a gente fica hoje muito machucado, como eles ficam, de ver muitas agressões, xingamentos, essas coisas que têm havido por aí, vocês sabem. Então, ela trouxe isso para a gente e a gente pode também participar da vida de várias pessoas. Eu queria muito agradecer a você, de você ter permitido a gente fazer esses depoimentos. Eu fiquei, assim, adorando você também, foi ótimo esse período que a gente passou conversando. Agradeço muito, de coração, e agradeço por você estar fazendo esse trabalho lindo com a minha filha. Obrigada. Te amo, filha, muito, Beijo, muito. minha mãe. Te amo, obrigada, fica com Deus. Eu que agradeço mais uma vez, e eu vou terminar com todos vocês juntos aqui comigo, tá? Só que aí, essa aqui a Amanda não vai ter como ela comentar agora, mas olha só, na sequência, depois no YouTube, vai estar tudo juntinho. Vai ter uma sequência. Não, vai ter uma sequência ainda de músicas da Amanda, tá bom? Que vocês vão poder escutar e conhecer ainda mais a Amanda. E também vai ter uma sessão que essa ela não vai ver agora, não. Essa eu vou deixar para ela ver depois, porque infelizmente eu não estou conseguindo aí colocar aqui no ar. Que tá muito, 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 muito boa. Que são todas e várias fotos suas da infância. Ai, que lindo! Ai, mas assim, eu tô quebrando a cabeça aqui. Por isso que eu tô enrolando. Assim que eu terminar, eu vou voltar para ver tudo isso que eu quero ver e participar novamente. E aí depois você vai ver na live, depois, tá? Ela refeita de novo, já com tudo isso aqui, tá, gente? E com as músicas da Amanda, essa parte aqui ao vivo. A gente está vendo agora todo mundo ao vivo, mas depois vai lá para o YouTube já modificada, tá? Obrigado. Eu vou começar primeiro com você, Jack, suas considerações finais.
Bom, primeiro, gostaria de agradecer por mais uma vez poder fazer parte de um momento tão importante para uma pessoa tão importante da minha vida. Aqui atrás, inclusive, eu tenho um porta-retrato com algumas pessoas. Ela está aqui na segunda... difícil. Na segunda foto, eu e a Thierry. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe, eu, Thierry, Dempsey, Marlon, Dan, Marcelinhos, todo mundo que passou, né? A Amanda acabou transformando tudo isso numa grande família. É uma pessoa que até não posso ficar muito mas foi uma pessoa que esteve na minha vida nos momentos mais difíceis, e assim, enquanto eu era fã do trabalho, quando eu morava em Santa Catarina, ela ia fazer shows no interior, e eu ia atrás, não queria nem saber, onde tinha show eu ia. E depois dessa nossa ligação, eu aprendi a enxergar a vida de uma outra maneira. Eu costumo dizer que as pessoas têm uma visão de alma gêmea, que tem que ser marido, que tem que ser... E eu penso que alma gêmea pode ser um irmão, uma mãe, um pai, uma pessoa que você conheceu no colégio, mas eu também não limito a minha alma a uma alma gêmea, mas a Amanda, com certeza, é uma parte da minha alma. Então, amiga, eu te amo muito. Não quero chorar. Difícil. Mas se hoje eu sou quem eu sou, se eu tenho o que eu tenho, e principalmente se eu enxergo a vida como eu enxergo hoje, ela é uma grande responsável por isso. Te amo. Te amo, minha vida. Agora vamos passar para a tia Beth. Tia Beth, suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer também a oportunidade que eu tive de colocar isso tudo e de participar desse momento bom, muito bom da vida dela, com vocês aí. Obrigado por tudo, tá? Obrigado por ter nos escolhido. Te amo, mãezinha. Obrigada. Agora você... Filha, um grande beijo e os beijos. Enche minha neta linda de beijos também. Tchau. E dá um beijo na Bela também. Doce. Beijo. Você, amiga. Beijo. Tchau. Agora eu só tenho a agradecer. Eu só tô com uma das minhas razões de viver aqui. Só queria agradecer, como eu falei, assim, é sempre muito gratificante saber que o pouco que a gente faz para as pessoas acaba tocando a vida delas de alguma forma. Eu sou muito agradecida de eu ter a família que eu tenho, os amigos que eu tenho, de eu ter vivido, ser mãe da Bela e da Liz, ter o Léo hoje na minha vida. Tanta coisa, eu tenho tanta... Eu chego aos 42 hoje ainda com mais vontade de viver ainda. Parece que eu tenho 20. Eu acho que é isso, de você conseguir recomeçar e ver que as pedras do caminho fizeram parte para você aprender a voar mais alto cada vez mais. E é isso, música vai sempre fazer parte da minha vida de um jeito ou de outro. E vem muita coisa boa por aí, que agora eu ando mais inspirada do que nunca, ando mais com vontade de fazer do que nunca. E a Garota do Rio vai ter a Made in Rio também, by Amanda. Tipo, a Jack falou assim, não vai lançar porque a Anitta já lançou. Eu falei, vou lançar porque eu sou abusada. E ela pode ser Garota do Rio, eu sou Made in Rio, querida. E olhe lá. Quem a Anitta... A próxima que a gente vai ouvir daqui a pouco. Wait for me. E falando, eu só tenho mais uma vez aqui, quero mais uma vez só agradecer a você, Amanda, pela oportunidade, agradecer ao Jack pela paciência, porque o Jack sofre, né, de sinusite igual a mim, então a gente se entende muito bem, e agradecer a Beth, a todo mundo que passou, e agradecer a Deus e agradecer a minha família. Olha, quando eu paro às vezes para pensar, aí eu boto assim o meu joelho no chão para agradecer a Deus, eu fico lembrando, nossa, eu sou muito privilegiado. Eu saí com 5 anos do meu pai que violentava a minha mãe, e a gente teve que morar em um quartinho onde enchia e onde a minha mãe não podia ficar com a gente. E logo depois tivemos que morar com meu pai, com a minha madrasta
onde a gente, parece mentira, só tomava banho e só trocava de roupa uma vez na semana e tinha que tomar banho do lado de fora. E depois disso, eu morei, para quem não conhece, numa invasão, num barraquinho de madeira, onde não tinha banheiro, com a minha mãe. E hoje a gente tem uma casa, a gente tem uma estrutura boa, familiar, a gente é unido. Mas aí, por que a gente teve isso? Porque a gente perseverou, porque a gente acreditou na gente, porque a gente se amou e porque a gente teve muita fé. Então, eu acredito que o amor, a família e a fé, ela consegue mudar qualquer coisa. E olha onde que eu estou hoje. Hoje eu moro em Paris. Hoje eu estou aqui conversando com uma artista que é internacional. Ah, meu amor. Hoje eu tenho um aparato ao meu dispor que eu não... Às vezes eu falo assim, meu Deus, eu tenho tudo isso. Será que eu sou merecedor de tudo isso? Eu paro, às vezes, assim, eu pergunto, Deus, será que isso aqui tudo é para mim? Sabe? E às vezes, para mim, as pessoas às vezes se jogam muita pedra, né? Elas nunca esperam o seu melhor. Elas estão sempre esperando que você tropece. Calma. Chora não! Chora não, pode não. Amigo, faz parte da vida. Com as pedras a gente trilha um novo caminho a cada amanhecer. E que a gente consiga ser feliz todo dia, sabendo das nossas falhas, mas sabendo também que cada amanhecer a gente tem uma nova oportunidade. É isso que a gente tem que levar para a nossa vida. É verdade. Amanda, desculpa. Imagina, meu amor, eu te amo. Obrigado. Obrigada de coração. Você sabe de verdade que eu amo você, gosto demais. E tudo que eu fiz aqui foi de coração. É 1 ano que eu faço. Eu tenho feito live contando história de pessoas, histórias de vidas, histórias de superação. Comecei com um menino que tomou 2 tiros na cabeça e que hoje está aí se recuperando de uma tentativa de assalto e está se recuperando. Graças a Deus, sempre progredindo. E hoje eu estou contando, fazendo 1 ano, contando Parabéns aqui com pelo você, ano também. comemorando com você. Então, assim, Esqueci que eu tô no ouvido. Obrigado. A minha mãe tá no vídeo. Virou grupo do WhatsApp isso aqui, hora. Segura a onda, Maria. Obrigado mesmo. Obrigado por tudo. Cada um de vocês. Obrigado por pessoa que ficou assistindo até agora. São 2 horas e 3 minutos da gente aqui. Tá? Mas eu espero que a gente tenha agradado. Agora eu não vou trabalhar ainda. E eu também agora tenho que desmontar isso tudo e ir para casa agora, né? Então, que amanhã tem trabalho, tá? Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Boa semana para cada um. Eu te amo. Beijo. Eu já tomei minha vacina. Eu tomei minha vacina. Amo vocês todos. Obrigado, tá? E ó, vem coisa nova da Amanda por aí, gente. Vem muita coisa nova. Segue a Amanda. Projeto novo. Aguarde e confie. Segue a Amanda aí, segue a Amanda nas redes sociais, segue a Amanda lá no YouTube, no canal da Amanda. E tudo que a Amanda lançar, tá sempre aqui na Castelano. Então, estamos em casa, tá? Beijo para cada um de vocês. Beijo, gente. Tchau, gente. Prazer. Tchau.
belongs to you. Left by the crowd, as my heart belongs to you. So feel it again, missing so much emotion in every heart. It's time to see you again. Just as we dance, the smile of my closest friend. Wanna feel it again, missing so much emotion in every heart. It's time to see you again. Just as we dance, 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 dance. There's no place like a Rio. Rio eu te amo. There's no place like a Rio. Rio eu te amo. Tchau, gente. Place where the wrong feels so right. To the best moments of your whole life. Feel the motion that flows through your heart and your soul and your mind. Happy people, hot bodies, everybody dancing, it's a party. It's the best around the world. It's unique, exceptional. Smiling face and shaking bodies. Everybody out there knows about you. Wanna stay and never go. It's quite unbelievable. It's paradise, paradiso. Paradiso, paradiso, paradise, paradiso, paradiso, paradiso. Desires and your freaks inside. Have a piece, we have plenty of it, so just come take a bite.